Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 22. Tem certeza de que quer ficar aqui, doutora? Isis? Estavam na antessala do necrotério, cercados por armários de suprimentos repletos de luvas, máscaras e protetores para sapatos. Maura fizera um coque no cabelo, vestira calças especiais e já estava cobrindo o cabelo com uma touca de papel. Enviarei a você o relatório final, disse a doutora Owen, e solicitarei um extenso exame de toxicidade, como você sugeriu. Você é bem-vinda, caso queira ficar, é claro, mas me parece, estou aqui somente para observar, e não para interferir, disse Maura. O show é seu. Sob a touca de papel, a doutora Owen corou. Mesmo sob luzes fluorescentes fortes, era um rosto jovial, com uma pele invejavelmente lisa, sem qualquer necessidade dos cremes e pós-camufladores que começavam a aparecer no armário do banheiro de Maura. Não foi o que eu quis dizer, disse a doutora Owen. Só estou pensando no fato de que você a conhecia. Isso deve tornar a necropsia difícil para você. Através de um vidro, Maura observava o assistente da doutora Owen, um jovem grande e forte, preparar a bandeja de instrumentos. Sobre a mesa, jazia o corpo de Anna Veliver, ainda vestido. Quantos cadáveres já abri? Perguntou-se Maura. Quantos escalpos já puxei por sobre os crânios? Tantos que tinha perdido a conta. Mas todos pertenciam a estranhos com os quais não compartilhara nenhuma lembrança. Ela havia conhecido Anna, no entanto. Tinha reconhecido sua voz, seu sorriso e visto o brilho da vida em seus olhos. Era uma necropsia que qualquer patologista evitaria. Contudo, ali estava ela, colocando protetores nos sapatos, óculos de segurança e uma máscara. Devo isso a ela, disse Maura. Duvido que haverá qualquer surpresa. Sabemos como ela morreu, mas não o que a levou a isso. Uma necropsia não nos dará tal resposta. Uma hora antes de saltar, ela agiu de modo estranho ao telefone. Disse a detetive Risoli que as comidas tinham um gosto estranho, e que via pássaros estranhos, voando diante de sua janela. Estou me perguntando se não seriam alucinações. Foi por isso que solicitou o exame toxicológico. Não encontramos nenhuma droga com ela, mas é possível que tenhamos deixado passar algo, ou que ela as tenha escondido. Eles empurraram a porta e entraram na sala de necropsia. Randy, temos uma convidada distinta hoje, disse a doutora Owen. A doutora Isis trabalha no Instituto Médico Legal de Boston. O jovem fez que sim com a cabeça, nada impressionado, e perguntou: quem vai cortar? Esse caso é da doutora Owen, disse Maura. Só estou aqui para observar. Acostumada a estar no comando em seu próprio necrotério, Maura precisou resistir ao impulso de tomar o lugar habitual à mesa. Então, permaneceu afastada enquanto a doutora Owen e Randy posicionavam bandejas de instrumento e ajustavam luzes. Na verdade, ela não queria se aproximar mais, não queria olhar para o rosto de Anna. Ontem ela vira consciência naqueles olhos, e agora a ausência dela era um lembrete bruto de que corpos eram apenas conchas, que o que quer que constituísse a alma era fugaz e se extinguia com facilidade. Emma Owen tinha razão, pensou. Não era uma necropsia que ela deveria assistir. Maura virou-se para ver os resultados dos raios X posicionados na caixa de luz. Enquanto a doutora Owen e o assistente despiam o cadáver, Maura permaneceu focada em imagens que não possuíam um rosto familiar. Nada naqueles filmes a surpreendia. Na noite anterior, ela havia detectado fraturas côncavas no osso parietal esquerdo, e agora via as provas em preto no branco, uma sutil teia de aranha de rachaduras. Em seguida, voltou-se para a caixa torácica, na qual, mesmo através das vagas sombras das roupas, detectou fraturas massivas nas costelas esquerdas 2 a 8. A força da queda livre também tinha provocado fratura da pelve, comprimindo o forame sacral e partindo a ponta do osso pubiano.
Exatamente o que se esperaria ver em um corpo jogado de certa altura. Antes de abrirem o peito, Maura podia predizer o que encontrariam na cavidade torácica, pois vira resultados de quedas livres em outros corpos. Apesar de quebrar costelas e estilhaçar uma pelve, o que matava era a força da desaceleração abrupta, puxando o coração e os pulmões, rompendo tecidos delicados, rasgando grandes canais. Quando abrissem o peito de Ana, muito provavelmente o encontrariam cheio de sangue. Como diabos ela arranjou isso? Perguntou Randy. Doutora, Isis, você vai querer ver isso aqui, chamou a doutora. Owen. Maura andou até a mesa. Eles haviam desabotoado a parte superior do vestido de Ana, mas ainda não o tinham removido. O sutiã, de tamanho médio, branco e prático, sem renda e sem frescuras, estava à mostra. Todos olharam para a pele exposta. Essas são as cicatrizes mais esquisitas que já vi, disse a doutora. Owen. Maura continuou olhando, chocada com o que via. Vamos tirar o resto da roupa, disse ela. Trabalhando juntos, os três removeram rapidamente o sutiã e tiraram o vestido pelos pés. Ao puxarem o elástico da calcinha sobre a cintura, Maura lembrou-se das fraturas pélvicas que vira nos resultados dos raios-x, fez uma careta ao pensar nos fragmentos de ossos raspando uns nos outros. Pensou nos gritos que tinha ouvido uma vez, na emergência, vindo de um jovem cuja pelve havia sido esmagada em um acidente de balsa. Mas Ana encontrava-se além da dor e tinha entregado suas roupas sem choramingar. Despida, jazia exposta, com o corpo ferido deformado por costelas, crânio e pelve quebrados. Contudo, eram as marcas na pele que chamavam a atenção. Marcas invisíveis aos raios-x, reveladas somente agora. As cicatrizes estavam espalhadas pela frente do torso, em uma feia teia de nós nos seios, no abdômen e até nos ombros. Maura pensou nos modestos vestidos que Ana vestia mesmo nos dias quentes, escolhidos não por seu estilo excêntrico, mas para ocultar cicatrizes. Ela perguntou-se quantos anos se passaram desde a última vez em que Ana havia colocado um maiô tomado sol em uma praia. Aquelas cicatrizes pareciam antigas, lembranças permanentes de algum calvário indescritível. Podem ser algum tipo de enxerto de pele? Perguntou Randy. Não são enxertos de pele, respondeu a doutora. Owen. Então, o que são? Não sei. A doutora. Owen virou-se para Maura. O que você acha? Maura não respondeu. Ela voltou a atenção para as extremidades inferiores. Esticando a mão em busca do foco de luz, redirecionou para as canelas, onde a pele era mais escura, mais grossa. Ela olhou para Randy. Precisamos de raios-x detalhados das pernas, especialmente das tíbias e dos calcanhares. Já fiz o exame esqueletal, disse Randy. Os filmes estão pendurados ali. Dá para ver todas as fraturas. Não estou preocupado com as fraturas novas. Estou à procura de fraturas antigas. Como isso ajuda a descobrir a causa da morte? Perguntou a doutora. Owen, é importante compreender a vítima. Seu passado, seu estado psicológico. Ela não pode falar conosco, mas seu corpo ainda pode. Maura e a doutora. Owen esperaram na antessala, observando enquanto Randy, usando o avental de chumbo, posicionava o corpo de Ana para uma nova série de raios-x. Quantas cicatrizes está escondendo, Ana? As marcas na pele eram óbvias, mas os machucados emocionais que nunca se fecham, que não podem ser fechados com fibrose e colágeno. Teriam sido antigos tormentos que finalmente levaram a sair para o telhado e render o corpo à gravidade e à terra dura. Randy prendeu um novo conjunto de filmes na caixa de luz e acenou para elas. Quando Maura e a doutora Owen entraram no laboratório, ele disse, não vejo nenhuma outra fratura nessas imagens. Elas seriam antigas, disse Maura. Nenhuma formação de cicatrizes, nenhuma deformidade. Eu posso reconhecer essas coisas, sabe? Era impossível não perceber a irritação na voz dele. Maura era a intrusa, a especialista arrogante, vinda da cidade grande, que havia questionado sua competência. Ela optou por não responder e concentrou-se nos raios-x. O que ele tinha falado estava correto. À primeira vista, não havia fraturas antigas nos braços ou nas pernas. Ela aproximou-se para estudar as tíbias direita e esquerda. A pele mais escura nas canelas de Ana tinha levantado suspeitas em Maura, e o que ela via naqueles filmes confirmava seu diagnóstico. Está vendo isso, doutora? Owen? Maura apontou para o contorno da tíbia. Repare nas camadas e na espessura. A jovem patologista franziu a testa. É mais espessa, concordo, disse ela. Também há mudanças endósteas aqui. Está vendo? Elas são altamente sugestivas. Maura olhou para Randy. Podemos ver os filmes dos calcanhares? Sugestivas de quê? Perguntou ele, ainda não convencido pela especialista de Boston. Periostite. Mudanças inflamatórias da membrana que cobre o osso. Maura removeu os raios-x das tíbias. Filmes dos calcanhares, por favor. Com os lábios apertados, Randy enfiou as novas radiografias sobre os clipes. O que Maura viu nos filmes eliminou qualquer dúvida. A doutora Owen, ao lado dela, murmurou um perturbado "ah". São mudanças ósseas clássicas, disse Maura. Só as vi 2 vezes antes. Em um imigrante da Algéria e em um corpo que apareceu em um cargueiro, um homem da América do Sul. Para onde estão olhando? Perguntou Randy. As mudanças no calcânio direito, disse a doutora Owen. Ela apontou para o osso do calcanhar direito. Dá para ver também no calcanhar esquerdo, disse Maura. Essas deformações são devidas a múltiplas fraturas, antigas curadas desde então. Os 2 pés se quebraram? Questionou Randy. Repetidamente. Ela olhou para os raios-x e estremeceu diante do significado daqueles exames.
Falaca, continuou ela, em voz baixa. Li a respeito, disse a doutora Owen, mas jamais pensei que veria um caso no Maine. Maura olhou para Randy. Também é conhecido como bastinado. Batem nas solas dos pés, o que quebra ossos e rompe tendões e ligamentos. É conhecido em muitos lugares do mundo. No Oriente Médio, na Ásia, América do Sul. Quer dizer que alguém fez isso com ela? Maura concordou com o movimento de cabeça. E as mudanças nas tíbias também são causadas por espancamentos repetidos. Algo pesado foi chocado contra as canelas. Pode não ter sido rígido bastante para fraturar o osso, mas deixou mudanças permanentes no periósteo devido a hemorragias repetidas. Maura voltou para a mesa em que jazia o corpo quebrado de Ana. Ela compreendia agora o significado daquela rede de cicatrizes nos seios, no abdômen. O que ela não compreendia era porque tudo aquilo tinha sido feito com Ana. Nem quando. Isso ainda não explica por que ela se matou, disse a doutora Owen. Não, admitiu Maura. Mas é de se perguntar, não é? Se a morte dela está, de alguma maneira, ligada a seu passado, ao que causou as cicatrizes. Você está questionando se foi suicídio? Depois de ver isso, questiono tudo. E agora temos outro mistério. Ela olhou para a doutora Owen. Por que Ana Veliver foi torturada? Uma cela em uma prisão diminui qualquer homem, e foi assim com Ícaro. Visto através das barras, ele parecia menor, sem importância. Despido do terno italiano do relógio de pulso Panerai, ele vestia um macacão laranja e sandálias de borracha. Sua cela solitária era mobiliada apenas com uma pia, uma privada e uma prateleira de concreto sobre a qual havia um colchão fino, no qual ele estava sentado. Sabe, disse ele, todo homem tem seu preço. E qual seria o seu? Perguntei. Já o paguei. Tudo a que dei valor foi perdido. Ele olhou para mim com os olhos azuis brilhantes, tão distintos dos suaves olhos castanhos do filho morto. Carlo, eu estava falando do seu preço. Eu? Não posso ser comprada. Quer dizer que é apenas uma patriota simplória, que faz isso por amor ao seu país? Sim. Ele riu. Já ouvi isso antes. Significa que a oferta não foi alto bastante. Não existe oferta alto bastante para me fazer vender meu país. Ele me lançou um olhar similar à pena, como se eu fosse retardada. Pois bem, então retorne ao seu país. Mas você sabe que retornará para casa, mais pobre do que precisa ser. Diferentemente de algumas pessoas, provoquei-o, eu posso ir para casa. Ele sorriu. Aquele sorriso fez minhas mãos gelarem, como se eu estivesse olhando para o meu futuro. Pode mesmo? Capítulo 23. Jane precisava admitir que Darren Crew ficava bem na TV. Sentada à sua mesa na unidade de homicídios, ela acompanhava a entrevista, admirando o terno estiloso de Crowe, seu cabelo modelado com secador e os dentes brilhantes. Ela se perguntou se ele clareava os dentes por conta própria com algum kit de farmácia ou se havia pagado um profissional para deixá-los assim. Sanduíche Reuben com o dobro de chucrute, disse Frost, colocando uma embalagem sobre a mesa dela. Ele afundou na cadeira ao lado e desembrulhou seu almoço habitual, peru no pão branco, sem alface. Veja como aquela repórter está olhando para ele, disse Jane, indicando a repórter loura que entrevistava Crowe. Juro que, a qualquer segundo, ela vai arrancar o blazer e gritar-me por sua policial. Ninguém jamais diz isso para mim, disse Frost, com um suspiro, mordendo resignadamente seu sanduíche. Ele está explorando esse caso como um profissional. Ah, veja, lá vem ele com expressão de pensamentos profundos. Vi ele praticando essa expressão no banheiro. Pensamentos profundos? Ela riu jocosamente enquanto desembrulhava o sanduíche Reuben, como se ele tivesse algum. Pela maneira como está olhando para aquela garota, está pensando mais em garganta profunda. Eles ficaram sentados, comendo sanduíches, enquanto viam Crowe descrever a corrida contra Zapata. Ele poderia ter se rendido, mas optou por fugir. Exercemos cautela em todos os momentos. Foram claramente as atitudes de um homem culpado. Com o apetite repentinamente suprimido, Jane colocou o sanduíche sobre a mesa. Vamos lidar com imigrantes legais como Zapata, que trazem sua violência para nosso país. Essa é a minha promessa aos bons cidadãos de Boston. Que besteira, falou ela. Assim, do nada, ele julgou e condenou Zapata. Frost não disse nada, comendo o sanduíche de peru como se nada mais importasse, o que incomodou Jane. Em geral, ela apreciava a tranquilidade do parceiro. Nada de drama, nada de crises, somente um escoteiro enlouquecedoramente calmo que agora lembrava uma vaca mastigando capim com tranquilidade. Ei, disse ela, isso não incomoda você? Ele olhou para ela com a boca cheia de peru. Sei que incomoda você. Mas tudo bem para você? Fechar o caso quando não temos a arma do crime nem nada que ligue Zapata ao Zaquerma? Eu não disse que estava tudo bem para mim. Agora o detetive Hollywood está ali na TV, apresentando a conclusão do caso como se fosse um presente de Natal. Um presente duvidoso. Isso deveria irritar muito você. Sim, deveria. Alguma coisa deixa você irritado? Ele deu outra mordida no sanduíche de peru e mastigou, refletindo sobre a pergunta. Sim, disse ele finalmente. Alice, é a função das ex-mulheres fazer isso. Você perguntou. Bem, esse caso também deveria irritar você.
Ou ao menos incomodar você, como está incomodando a mim e a Maura. Com a menção desse nome, ele finalmente pousou seu sanduíche e olhou para ela. O que a doutora Isis pensa? O mesmo que eu, que as 3 crianças estão conectadas de alguma maneira. A psicóloga da escola acaba de saltar de um telhado e Maura está se perguntando o que há em comum entre esses garotos que mata todos que são próximos a eles. É como se fossem amaldiçoados. Onde quer que vão, alguém morre. E agora estão todos no mesmo lugar. Evenson. Ela pensou na floresta escura onde havia enfeites ensanguentados em salgueiros. Pensou em um castelo cujos ocupantes eram assombrados, vivendo à sombra da violência. Tanto Ted quanto Maura estavam atrás daqueles portões trancados, com crianças familiarizadas demais com derramamentos de sangue. Risole. A voz assustou Jane, que girou na cadeira para ver o tenente Marquette atrás dela. Imediatamente, ela pegou o controle remoto e desligou a TV. Não há o que fazer por aqui? Perguntou Marquette. Vocês estão assistindo novelas agora. A maior novela de todas, respondeu Jane. O detetive Crowe contando ao bom povo de Boston como, sozinho, derrubou Zapata, o gênio do mal. Marquette inclinou a cabeça. Preciso falar com você no meu escritório. Ela viu a expressão de preocupação de Frost quando se levantou e seguiu Marquette em uma marcha rápida até o escritório. Ele fechou a porta. Ela aguardou até que ele se acomodasse na própria cadeira antes de se sentar. Tentou manter o olhar firme enquanto ele olhava para ela por sobre a mesa. Você e Crowe jamais vão concordar em nada, vão? Perguntou ele. Qual é a reclamação agora? A carência de uma frente unida no caso Ackerman. O fato de que você permanece levantando questões sobre ser um julgamento apressado. Culpada, reconheceu ela. Acho que houve um julgamento apressado. Ouvi todas as suas objeções. Mas você precisa entender o que vai acontecer se a imprensa souber tudo o que anda dizendo. Será um pesadelo em termos de relações públicas. Esse caso já chamou a atenção de todos. Família rica, crianças mortas, tudo que Nancy Grace ama. E um vilão que metade dos Estados Unidos ama odiar, um imigrante ilegal. Zapata é o criminoso dos sonhos. E o melhor, está morto. É um caso fechado. Um final digno de conto de fadas. Se pesadelos fossem contos de fadas, disse ela. Mas você já leu as versões originais dos irmãos Grimm? Você está dizendo que eu deveria calar a boca e ficar satisfeita, como todo mundo. Ele recostou-se na cadeira. Às vezes, Risole, você é realmente um pé no saco. Tenho ouvido muito isso. E é por isso que você é uma boa investigadora. Você cutuca e remexe as coisas. Você cava buracos onde ninguém mais quer. Li seu relatório sobre as 3 crianças. Ceitex em New Hampshire. Um avião explodido em Maryland. Essa coisa está parecendo um cemitério dos infernos. Ele fez uma pausa, tamborilando os dedos na mesa enquanto a estudava. Então, vá em frente. Faça o seu trabalho. Ela não tinha certeza do que ele estava dizendo. Meu trabalho, Kavuki. Oficialmente, o caso Ackerman está fechado. Extraoficialmente, também tenho minhas dúvidas. Mas você é a única que sabe. Posso trazer Frost a bordo? Eu poderia o utilizar. Não posso comprometer nenhum recurso. Sequer tenho certeza de que deveria deixar você gastar tempo com isso. Então por que está deixando? Ele inclinou-se para a frente, encarando-a. Escute, eu adoraria fechar esse caso agora mesmo e dizer que vencemos. Quero que nossas estatísticas pareçam boas, é claro. Mas, assim como você, tenha instintos. Às vezes, somos forçados a ignorar esses pressentimentos. Quando descobrimos que estávamos certos, culpamos a nós mesmos. Não quero que algum dia esfregue na minha cara que fechei esse caso rápido demais. Portanto, estamos cuidando de nós mesmos. Algo errado com isso? Ralhou ele. Absolutamente nada. Certo. Ele recostou-se de volta. Qual é o seu plano? Ela precisou pensar por um momento e considerar que pergunta não respondida exigia prioridade. E decidiu que a pergunta número 1 era: o que os Wand, os Jablonski e os Clock tinham em comum, além da forma como tinham morrido? Eles se conheciam? Preciso ir a Maryland, disse ela. Por que Maryland? O pai de Will Jablonski trabalhava no NASA Goddard, assim como o tio de Will, Brian Temple. Quero falar com os colegas deles. Talvez saibam por que aquele avião caiu. E por que Brian e a esposa tiveram tanta pressa em tirar o sobrinho de Maryland e levar para New Hampshire, onde a fazenda explodiu. Ela concordou com o movimento de cabeça. Essa história toda está começando a parecer muito grande e muito ruim. Quero Frost ao meu lado para ajudar a solucionar. Depois de um momento, ele concordou. Certo, você tem Frost. Dou a vocês 3 dias. Conte conosco. Obrigada. Ela levantou-se. Risole? Sim, senhor? Seja discreta. Não conte a ninguém na unidade, especialmente a Crowe. No que diz respeito às pessoas em geral, o caso Ackerman está encerrado. Você sabe como dizem que para fazer certas coisas não é preciso ser um gênio? Perguntou Frost enquanto dirigiam pelo campus do Centro de Voo Espacial Goddard. Bem, agora vamos passar algum tempo com gênios de verdade. Isso é tão legal. Olhe pela janela e apenas pense no QI desses caras que você vê caminhando por aí. O que isso faz de nós? Cérebros de passarinho? Toda a matemática, química e física que eles precisam saber. Eu não tenho a menor ideia de como lançar um foguete. Quer dizer que nunca lançou um foguete de brincadeira com vinagre e bicarbonato de sódio? Sim, claro. Como se fosse assim que o homem tivesse chegado à Lua.
Ela estacionou em uma vaga diante do edifício de ciências de exploração. Os dois colocaram os crachás de visitantes que receberam no portão de entrada. Cara, espero poder guardar isso, disse ele, acariciando o crachá. Seria uma lembrança tão legal. Dá para diminuir um pouco o lado nerd. Você soa como um Trekkie. Francamente, isso é tão constrangedor. Eu sou um Trekkie. Quando saltaram do carro, ele levantou a mão em uma saudação vulcana. Vida longa e... Não faça isso enquanto estamos aqui, certo? Ei, olhe só para isso. Ele apontou para o adesivo no para-choque de um carro no estacionamento. Beam me up, Scott. E daí? E daí que esse é o meu povo. Então talvez fiquem com você, murmurou ela enquanto alongava as costas para livrar-se das câimbras. Eles tinham pegado um voo cedo para Baltimore. Ao entrarem no edifício, Jane olhou ao redor com a esperança de encontrar uma máquina de café. Em vez disso, viu um homem enorme cambalear em direção a eles. Vocês são o pessoal de Boston? Perguntou ele. Dr. Bartuszek? Perguntou Jane. Sou a detetive Rizzoli. Esse é meu parceiro, o detetive Frost. Podem me chamar de Bert. Sorrindo, Bartuszek apertou a mão de Jane e sacudiu-a, entusiasmado. Detetives de homicídio da cidade grande. Aposto que vocês têm trabalhos realmente interessantes. Não tão interessantes quanto o seu, disse Frost. O meu? Bufou Bartuszek. Nem de longe tão legal quanto caçar assassinos. Meu parceiro acha que é muito mais legal trabalhar para a NASA, disse Jane. Bem, vocês sabem o que dizem sobre a grama do vizinho, comentou Bartuszek com uma risada enquanto gesticulava para que seguissem pelo corredor. Venham, vamos nos sentar no meu escritório. Os caras me liberaram para falar com vocês. É óbvio. O que vou fazer quando um policial me faz perguntas? Se eu não responder, vocês podem me prender. Bartuszek conduziu-os pelo corredor. Jane imaginou que quase conseguia sentir o prédio tremer a cada passo pesado que ele dava. Eu mesmo tenho muitas perguntas, disse ele. Meus colegas e eu queremos saber o que aconteceu com Neil e Olivia. Já falaram com o detetive Parris? Vamos nos encontrar com ele esta noite, respondeu Jane, presumindo que ele retorne da Flórida a tempo. Parris me pareceu um policial inteligente. Me fez praticamente todas as perguntas possíveis, mas não creio que tenha chegado a uma resposta. Ele olhou para Jane. 2 anos depois, me pergunto se vocês chegarão. Você tem alguma teoria sobre a queda do avião? Ele balançou a cabeça. Nunca fez sentido para nós que qualquer pessoa tivesse vontade de matar Neil. Um homem bom, um homem realmente bom. Conversamos muito sobre isso aqui e avaliamos todas as razões possíveis. Será que ele devia dinheiro a alguém? Ou irritou as pessoas erradas? Foi um crime passional? É uma possibilidade. Um crime passional? Perguntou Frost. Ele ou a esposa tinham um caso. Bartuszek parou diante de uma porta. Seu corpo enorme bloqueava qualquer visão da sala. Não achei que fosse possível na época. Quero dizer, eram pessoas tão comuns. Mas a gente nunca sabe o que está realmente acontecendo em um casamento, não é? Ele balançou a cabeça com tristeza e entrou em seu escritório. Nas paredes, pendia uma galeria de fotos impressionantes de galáxias nebulosas, como amebas multicoloridas. Uau! A nebulosa cabeça de cavalo! Exclamou Frost, admirando uma foto. Você conhece o céu noturno, detetive. Jane olhou para o parceiro. Você é mesmo um Trekkie. Eu te disse. Frost passou para outra fotografia. Veja o seu nome aqui, Dr. Bartuszek. Foi você quem a tirou? Astrofotografia é um dos meus hobbies. Você pensaria que, depois de passar o dia estudando o universo, eu preferiria tirar fotos de pássaros ou de flores. Mas, não, mantenha os olhos no universo. Sempre mantive. Ele espremeu-se atrás da mesa e afundou em uma cadeira enorme, cujas molas emitiram um grunhido alto. Pode-se dizer que é uma obsessão. Isso vale para todos os engenheiros espaciais? Perguntou Frost. Bem, tecnicamente falando, não sou realmente um engenheiro espacial. Esses caras acendem velas e explodem coisas. Eles diriam a você que são eles que fazem os trabalhos divertidos. E o seu trabalho? Sou astrofísico. Nesse prédio, trabalhamos em pesquisa. Meus colegas e eu formulamos uma questão científica e deciframos quais dados precisamos para responder ela. Talvez queiramos uma amostra da poeira de um cometa ou queiramos uma ampla varredura infravermelha do céu. Para obter esses dados, precisamos lançar um telescópio especial. É aí que recorremos aos engenheiros espaciais, que nos colocam onde queremos. A verdade é que falamos línguas distintas. Eles são técnicos. Eles pensam em nós como intelectuais. O que era Neil Yablunsky? Perguntou Jane. Neil era definitivamente um intelectual. Ele e o cunhado Brian Temple eram os caras mais inteligentes por aqui. Pode ser que por isso fossem amigos. Tão amigos, na verdade, que estavam planejando viajar juntos com as esposas para Roma. Foi onde Neil e Olivia se conheceram, e eles queriam visitar os lugares românticos por onde passearam. Não soa muito como uma viagem romântica se você leva outro casal. Não qualquer outro casal. Veja bem, Lynn e Olivia eram irmãs. Neil e Brian eram melhores amigos. Portanto, quando Lynn e Brian se casaram, presto, os 4 se tornaram amigos. Brian e Neil precisavam ir a Roma para uma reunião, portanto resolveram levar as esposas. Cara, como Neil estava animado. Ele me torturava falando sobre massas, pizza, frito misto. Ele olhou para a barriga volumosa, que, de repente, roncou. Acho que engordei só por dizer essas palavras.
Mas eles nunca chegaram a ir a Roma. Bartuszek balançou a cabeça com tristeza. 3 semanas antes, Neil e Olivia partiram para o chalé de final de semana que tinham em Chesapeake. Neil tinha um pequeno Cessna, que gostava de pilotar quando viajavam para lá. O filho do casal, Will, tinha um projeto de ciências no qual precisava trabalhar, portanto ficou com os tios. Sorte para o garoto, pois, 3 minutos após decolar, o Cessna caiu em chamas. O clima estava perfeito, e Neil era um piloto muito cauteloso. Todos presumimos que foi algo mecânico. Até o detetive Parris e o FBI aparecerem aqui uma semana depois e começarem a fazer um monte de perguntas. Foi quando percebi que havia mais do que pensávamos a respeito da queda do avião. Parris jamais me disse diretamente, mas depois vi no jornal que a queda era suspeita, que poderia ter havido uma bomba a bordo do Cessna. Como vocês estão aqui, presumo que seja verdade. Discutiremos isso à noite com o detetive Parris, disse Jane. Quer dizer que não foi um acidente. Ou foi? Parece que não. Bartuszek recostou-se pesadamente contra a cadeira e balançou a cabeça. Não é de surpreender que Brian tenha surtado. O que quer dizer? No dia seguinte à queda do avião, Brian estava branco como um lençol. Pegou uns papéis de pesquisa e disse que trabalharia em casa durante alguns dias, pois Lynn e o sobrinho não queriam ficar sozinhos. Uma semana depois, eu soube que ele tinha pedido demissão. Aquilo realmente me chocou, pois ele amava o trabalho. Depois de 20 e poucos anos aqui, não consigo imaginar o que faria simplesmente se demitir. Ele não disse a nenhum de nós para onde iria. Eu sequer sabia que se mudaram para New Hampshire até Lynn e ele morrerem no incêndio na casa. Quer dizer que Brian não te deu nenhuma pista sobre por que deixou a cidade. Nenhuma palavra. Como eu disse, ele parecia bastante abalado, mas achei apenas natural. Seu melhor amigo e sua cunhada tinham acabado de morrer, e ele precisaria criar o filho de Neil. Bartuszek ficou em silêncio por um momento, seu rosto carnudo pendia com a memória. O pobre garoto teve uns momentos difíceis na vida. Perder os pais com apenas 12 anos. Ele balançou a cabeça. Sabe, nunca mencionei isso ao detetive Parris, mas tínhamos uma teoria de que havia sido um engano. Talvez o assassino tenha colocado uma bomba no Cessna errado. Alguns figurões do mundo dos negócios mantêm seus aviões naquele campo. E também alguns políticos. Só Deus sabe quantos de nós adorariam derrubar esses aviões. Ele fez uma pausa. Foi brincadeira. Sério. Ele olhou de um detetive para o outro. Mas posso ver que não apreciam essas brincadeiras. Falamos sobre Neil, mas é a esposa dele? Comentou Frost. Existe algum motivo para que ela tenha sido alvo? Olivia? De jeito nenhum. Ela era uma garota doce, mas um pouco sem graça. Sempre que eu a via em festas da NASA, estava em um canto, parecendo perdida. Eu costumava fazer o máximo para dar atenção a ela, pois ficava sempre só, mas, francamente, nada que ela dizia era memorável. Ela tinha um trabalho chato como representante de vendas de equipamentos médicos. Frost olhou para seu bloco de notas. Lei de que suprimentos hospitalares. Sim, isso mesmo. Ela não falava muito a respeito. Só ficava animada quando falava sobre Will. O garoto é um tipo de gênio, igual a Neil. Certo, retornemos a Neil, disse Jane. Ele tinha algum conflito no trabalho? Algum colega com quem não se entendesse? Apenas o habitual. O que quer dizer? Um cientista propõe uma teoria e defende uma posição. Às vezes, ele se apega emocionalmente a essa posição quando outros discordam. Quem discordava de Neil? Não me lembro. Isso é muito normal. Ele e Brian estavam sempre envolvidos em debates empolgados, mas nunca eram hostis, entendem? Era mais como um jogo de cientistas. Faça os dois conversarem sobre discos de detritos e uau. São como 2 garotos bagunceiros brincando em um parquinho, jogando brinquedos um no outro. Frost levantou os olhos das anotações que fazia. Discos de detritos? O que é isso? Era o tema da pesquisa deles, relacionado a núcleos de nuvens interestelares. Quando entram em colapso, o momentum angular faz com que formem discos rotativos de gás e poeira ao redor de novas estrelas. Eles discutiam quanto a isso. Perguntou Jane. Ei, discutimos quanto a tudo aqui. Isso é o que torna a ciência tão incrivelmente envolvente. Sim, às vezes os debates podem se tornar pessoais, mas podemos lidar com isso. Somos todos grandinhos. Ele olhou para a própria barriga e acrescentou, com um suspiro irônico, alguns maiores do que outros. Em que tipo de discussões vocês entrariam a respeito de um disco de poeira? Discos de detritos. Há muita controvérsia a respeito de como esses anéis de poeira e gás se transformam em sistemas solares com planetas. Alguns dizem que os planetas se formam por causa de múltiplas colisões, mas que faz com que as partículas de detrito se grudem. Como a massa se acumula? Como se transforma um monte de partículas rotativas em um planeta como Mercúrio, Vênus ou Terra? É uma resposta que ainda não temos. Sabemos que o nosso não é o único sistema solar. Existem incontáveis planetas somente nesta galáxia, e muitos na zona habitável. Frost, que poderia muito bem ter a palavra Trequi tatuada na testa, inclinou-se para frente com interesse repentino. Quer dizer que poderíamos os colonizar? Talvez. Zona habitável quer dizer que alguma forma de vida poderia existir lá. Pelo menos, a vida baseada em carbono com a qual estamos familiarizados. Dados da missão Kepler identificaram uma série do que chamamos de planetas Goldilocks. Não são quentes demais, nem frio demais, justamente no ponto certo. Na verdade, era por isso que Neil e Brian iriam a Roma, para apresentarem seus dados para a equipe do Observatório do Vaticano. Frost deu uma risada surpresa.
O Vaticano tem um observatório muito qualificado, parte da Academia Pontifícia de Ciências. Ele viu a sobrancelha levantada de Frost. Eu sei, soa estranho que seja a mesma igreja que atacou Galileu por acreditar que a Terra gira em torno do Sol. Mas a Academia do Vaticano possui alguns astrônomos notáveis. Eles estavam ansiosos para ver a última pesquisa de Neil e Bryan, pois tinha grandes implicações, certamente para o Vaticano. Por que essa pesquisa interessava a Igreja Católica? Perguntou Jane. Porque estamos falando de astrobiologia, detetive Rizzoli, o estudo da vida no universo. Pense a respeito. O que significa para nosso lugar no universo encontrarmos vida em outro planeta? O que acontece com o conceito da criação divina e com que seja feita a luz? Isso derrubaria a crença mais preciosa da humanidade, a ideia de que somos únicos, de que Deus nos criou. Poderia derrubar o pilar central da igreja. Derrubar? Jablonski e Temple realmente tinham os dados para isso? Não sei se eu chamaria de provas, exatamente. Eles os compartilharam com você? Via a análise inicial de dados de telescópios infravermelhos e de rádio. Eles vieram de um dos planetas Goldilocks. Havia dióxido de carbono, água, ozônio e nitrogênio. Não somente os blocos de construção da vida, mas também moléculas que indicam que está sendo realizada fotossíntese. O que significa vida vegetal, disse Frost. Bartuszek concordou. É altamente sugestivo. E como não ouvimos falar a respeito? Perguntou Frost. Onde aconteceu a grande conferência, o grande anúncio da Casa Branca. Não se pode apenas anunciar isso sem que se tenha certeza absoluta, ou você vai acabar parecendo um idiota. Você sabe que será atacado. Você sabe que opositores loucos de toda a estirpe virão atrás de você. Precisaríamos de planos de contingência para lidar com todos os loucos que tentariam lançar caminhão-bomba contra nossos prédios. Ele parou para respirar e se acalmar. Portanto, não fazemos anúncios até que possamos provar algo acima de qualquer sombra de dúvida. O próprio ET precisaria aterrissar no jardim da Casa Branca antes que algumas pessoas ficassem convencidas. Mas Neil e Bryan achavam que tinham provas suficientes. Na verdade, essa foi uma das últimas coisas que Neil me contou. Jane olhou fixamente para ele. Que ele tinha provas. Bartuszek concordou com a cabeça. De vida extraterrestre. Capítulo 24. Jane e Frost dirigiram em silêncio para a Colômbia, ambos atordoados e tentando processar o que tinham ouvido. Depois da visita à NASA, aquela era uma viagem desanimadora por uma estrada mundana rumo ao escritório nada emocionante onde Olivia Jablonski trabalhava como representante de vendas de equipamentos médicos. Estou me perguntando se entendemos errado, disse Frost. Não creio que o garoto era o alvo em New Hampshire. Jane olhou para o parceiro, que franzia o rosto olhando para frente, como se tentasse enxergar através de uma névoa. Você acha que foi o tio do garoto? Bryan Temple. Os dois estavam prestes a revelar algo que vai abalar o mundo. Neil é eliminado. Bryan entra em pânico, foge com a esposa e o sobrinho para New Hampshire. Os homens maus vão atrás dele. O problema é que não sabemos quem são os homens maus. Você ouviu, Bartuszek? Descobrir um extraterrestre abalaria o mundo. Faria as pessoas questionarem tudo o que aprenderam na aula de catecismo. Então, o quê? Temos algum monge albino assassino matando cientistas da NASA? Ela riu. Pensei que isso fosse um filme. Considero que fanáticos religiosos já fizeram para defender suas crenças. Os cientistas climáticos do MIT recebem ameaças constantes. Isso realmente tiraria os loucos de suas tocas. Se for anunciado. Ele franziu a testa. É interessante que a NASA não o tenha feito. Soa como se a prova ainda não existisse. É verdade mesmo ou isso é sério demais para eles? Para qualquer um? Vida extraterrestre. Ela brincou com a possibilidade na cabeça, tentando vê-la por todos os ângulos, imaginar todas as repercussões possíveis. Um motivo para assassinato? As mortes dos Jablonski e dos Temple tinham sido definitivamente obra de profissionais que sabiam usar Semtex. Há um problema com essa teoria, disse ela. Não explica a família de Claire Ward. Ele era um diplomata que trabalhava para o Departamento de Estado. Qual é a conexão dele com a NASA? Talvez sejam casos não relacionados. Estamos ligando as mortes porque as duas crianças se acabaram em Evanston. Ela suspirou. Agora você soa como Crowe. Crianças diferentes, casos diferentes. Apenas uma coincidência irem parar na mesma escola. Se bem que é interessante. O quê? Ele apontou para uma placa de trânsito que indicava a saída para Washington. Skinny Wand não trabalhou em Washington DC durante um tempo, e em Roma, e em Londres. Pelo menos temos uma conexão geográfica entre os Wand e os Jablonski. Eles moraram dentro do mesmo raio de 80 quilômetros. Mas não a família de Ted Clock. O trabalho de Nicholas Clock era em Rhode Island. Frost deu de ombros. Talvez estejamos tentando conectar coisas que não têm nenhuma ligação, estejamos apenas complicando demais. Ela achou o endereço que estavam procurando e entrou em um estacionamento. Era mais um centro comercial, indistinguível de milhares de outros em todo o país. Haveria algum projeto universal de centros comerciais, ensinado na Faculdade de Arquitetura, com plantas fotocopiadas entregues a todas as construtoras nos Estados Unidos? Ela parou em uma vaga e olhou para a mistura habitual de lojas. Uma farmácia,
uma loja de roupas de tamanhos grandes, uma loja de bugigangas e um restaurante chinês. Aquela era uma constante com a qual você podia contar, o restaurante chinês. Não estou vendo, disse Frost. Deve ser no final. Ela abriu a porta do carro. Vamos esticar as pernas e andar. Tem certeza de que é o endereço certo? Confirmei com a gerente pela manhã. Ela está nos aguardando. O celular de Jane tocou, mostrando o número do detetive que havia investigado o caso Yablonsky em Maryland. Risoli, atendeu ela. Aqui é o detetive Parris. Você já chegou em Baltimore? Perguntou ele. Estamos aqui. Ainda pode nos encontrar à noite? Sim, senhora. Estou na estrada, mas devo chegar à cidade na hora do jantar. Que tal nos encontrarmos no Longhorn Shows em torno das 7h30? Fica na Southern River Parkway. Até lá, estarei pronto para um pouco de carne vermelha. Prefiro que a gente não se encontre na minha casa. Compreendo. Também não gosto de misturar trabalho e família. Não, é mais do que isso. É esse caso. O que tem ele? Falaremos sobre isso mais tarde. Trouxe seu parceiro? O detetive Frost está aqui comigo. Ótimo. É sempre bom ter alguém que dê cobertura. Ela desligou e olhou para Frost. Esse foi um telefonema estranho. O que não é estranho neste caso? Ele olhou para o centro comercial, com sua oferta nada empolgante de lojas. Da NASA para este lugar. Ele suspirou. Vamos em frente. O escritório da Lady Keir Suprimentos Hospitalares ficava no final do centro comercial, atrás de uma vitrine que exibia 2 cadeiras de roda e uma bengala de 4 pés. Ao entrar, Jane esperava ver uma sala de exposição repleta de equipamentos médicos. Em vez disso, encontraram um escritório com 5 mesas, carpete bege e 2 palmeiras em vasos. Junto a uma mesa, uma mulher de meia idade, com cabelos louros com laque, falava ao telefone. Ela viu os visitantes e disse, telefonarei mais tarde sobre esse pedido, Sr. Wiggins. Ao desligar, sorriu para os visitantes. Posso ajudar vocês? Senhorita Mickey? Detetives Risoli e Frost, disse Jane. Conversamos mais cedo. A mulher levantou-se para cumprimentá-los, revelando uma silhueta magra em um elegante terninho cinza. Por favor, podem me chamar de Carole. Realmente espero poder ajudar. Ainda me perturba. Sabe, sempre que olho para lá, para a mesa dela, penso em Olivia. Jane olhou para as mesas desocupadas. Os outros colegas estão por aqui? Gostaríamos de falar com eles também. Receio que todos estejam fora da cidade em viagens de vendas. Mas eu conheci Olivia havia mais tempo do que qualquer um aqui, portanto devo ser capaz de responder às suas perguntas. Por favor, sentem-se. Enquanto se acomodavam nas cadeiras, Frost disse, imagino que já tenham feito essas perguntas. Sim, um detetive esteve aqui várias vezes. Esqueci o nome dele. Paris? Isso mesmo. Uma semana após o acidente, ele telefonou para cá, perguntando. Ela fez uma pausa. Mas acho que sabemos que não foi um acidente. Não, senhora. Ele perguntou-me se Olivia tinha algum inimigo, algum namorado antigo, ou algum namorado novo. E você sabia de algum? Perguntou Jane. Carole Mickey balançou a cabeça vigorosamente, mas nenhum cabelo se moveu em seu capacete louro e perfeito. Olivia não era esse tipo de pessoa. Muitas pessoas comuns têm casos, senhorita Mickey. Bem, ela não era apenas uma pessoa comum. Era a representante de vendas mais confiável que tínhamos. Se ela dizia que estaria em Londres na quarta-feira, ela estaria em Londres na quarta-feira. Nossos clientes sabiam que podiam contar com ela. E esses clientes? Perguntou Frost. São hospitais? Consultórios médicos? Ambos. Vendemos para instituições em todo o mundo. Onde estão seus produtos? Não vejo muita coisa aqui. Carole tirou de uma gaveta um catálogo pesado, que largou sobre a mesa diante deles. Esse é apenas nosso escritório de vendas. O catálogo mostra nossa extensa gama de produtos. Eles são enviados de armazéns em Oakland, Atlanta, Frankfurt, Singapura e mais alguns outros locais. Jane folheou o catálogo e viu camas de hospitais, cadeiras de rodas, vasos sanitários portáteis e maçãs com rodas. Uma compilação brilhosa de tudo que ela esperava jamais precisar. A senhora Yablonsky viajava muito a trabalho. Todos os nossos representantes de vendas viajam. Esse escritório é a base central, de onde tento manter tudo sob controle. Você não viaja. Alguém precisa proteger o forte. Carole olhou ao redor da sala com o carpete bege e as palmeiras falsas. Mas, às vezes, é claustrofóbico aqui. Eu deveria melhorar um pouco o ambiente, não é? Talvez colocar alguns postérios de viagem. Seria agradável olhar para uma praia tropical para variar. Seus representantes fazem as visitas sozinhos ou viajam com colegas? Perguntou Frost. Carole olhou intrigada para ele. Por que pergunta? Só quero saber se Olivia teria uma amizade especialmente próxima com qualquer colega. Nossos 5 representantes viajam sozinhos. E não havia amizades impróprias neste escritório. Céus, é de Olivia que estamos falando. Uma mulher casada e feliz, com um filho. Cuidei de Will algumas vezes, e você aprende muito sobre as pessoas vendo o tipo de criança que elas criam. Will é uma criança maravilhosa, muito educado e comportado, obcecado por astronomia, como o pai. Apenas agradeço a Deus por ele não ter estado no avião naquele dia. Pensar na família toda morta. E quanto aos tios de Will, os Temple, você também os conhecia? Não, receio que não. Ouvi que pegaram Will e se mudaram para longe, provavelmente para fugir de todas as memórias tristes.
Dar um começo novo ao garoto. Você sabe que Lynn e Brian Temple estão mortos? Carol encarou. Ah, meu Deus. Como isso aconteceu? A fazenda em que moravam em New Hampshire pegou fogo. Will não estava na casa na hora, portanto escapou. Ele está bem? Está com outros parentes? Está em um lugar seguro. Era tudo o que Jane diria. Claramente chocada pela notícia, Carol afundou-se na cadeira e murmurou. Pobre Olivia. Jamais o verá crescer. Sabe, ela era 8 anos mais nova do que eu, e jamais imaginei que fosse viver mais do que ela. Carol olhou ao redor como que o vendo pela primeira vez. 2 anos depois, o que fiz com meu tempo extra? Aqui estou, exatamente no mesmo lugar, e não mudei nada. Nem mesmo estas estúpidas palmeiras falsas. O telefone tocou sobre a mesa. Carol respirou fundo e forçou um sorriso nos lábios ao atender. Ah, olá, Sr. Damrosch. Como é bom falar com o senhor novamente. Sim, é claro que podemos atualizar o pedido para o senhor. É para múltiplos itens ou para apenas um específico. Ela pegou uma caneta e começou a fazer anotações. Jane não tinha interesse em ouvir uma conversa sobre bengalas e andadores e levantou-se. Com licença, Sr. Damrosch, pode aguardar um minuto? Carol tapou o fone com a mão e olhou para Jane. Me desculpe, queria perguntar mais alguma coisa. Jane olhou para o catálogo sobre a mesa. Pensou em Olivia e Oblonsky carregando o pesado catálogo de cidade em cidade, de compromisso em compromisso, vendendo cadeiras de rodas e comadres. Não temos mais perguntas, disse ela. Obrigada. O detetive Parris parecia ser um homem que amava carne e bebida. Encontraram-no já sentado no Longhorn Shows, bebericando um martini enquanto estudava o cardápio. Sua figura volumosa estava tão justamente encaixada no assento que Jane acenou para que ele se mantivesse sentado enquanto ela e Frost se acomodavam diante dele. Parris pousou o martini e lançou a eles a típica olhada de um policial, o mesmo exame frio que Jane executava simultaneamente nele. Com pouco mais de 60 anos, provavelmente à beira da aposentadoria, ele tinha perdido havia tempos a aparência de garoto e quase todo o cabelo. A julgar pelo olhar penetrante, ainda havia um cérebro investigador por trás daqueles olhos, e ele estava avaliando Jane e Frost antes de se comprometer com a conversa. Me perguntei quando alguém finalmente viria a indagar sobre o caso, disse ele. E aqui estamos, disse Jane. Departamento de Polícia de Boston. A gente nunca sabe em que direção um caso vai seguir. Estão com fome? Sim, poderíamos comer, disse Frost. Acabo de passar uma semana muito longa com minha filha vegana em Tallahassee. Portanto, podem apostar que não estou aqui para comer nenhuma maldita salada. Ele pegou o cardápio de novo. Vou escolher o Porterose. 460 gramas com batata e cogumelos recheados. Isto deve compensar o sofrimento de uma semana à base de brócolis. Ele pediu o filé mal passado e outro martini. A semana em Tallahassee, pensou Jane, deve ter sido um verdadeiro calvário. Somente depois de tomar um pequeno gole da segunda dose, ele pareceu estar pronto para o trabalho. Leram o arquivo todo? Perguntou. Tudo que você nos enviou, disse Jane. Então sabem o que sei. À primeira vista, parecia mais o acidente com uma aeronave pequena. Um Cessna esquial monomotor cai após a decolagem. Destroços espalhados em uma área florestal. Piloto descrito como um verdadeiro detalhista em relação à segurança, mas vocês sabem como é. É quase sempre um erro humano, seja do piloto ou do mecânico. Não me envolvi no caso até receber a chamada da NTSB. Nos destroços recuperados, encontraram sinais de penetração de fragmentos de alta velocidade, o que os levou a realizar testes para buscar resíduos de explosivos. Não contém comigo nos detalhes de química, mas usaram cromatografia líquida e espectrometria de massa. Encontraram algo chamado hexaídro blá blá blá, também conhecido como RDX. Um explosivo do Departamento de Defesa, disse Frost. Você leu mesmo o relatório. Aquela parte me interessava. É usado pelos militares e é mais poderoso do que TNT. Misture com cera e é possível moldar. É parte do que constitui o Semtex. Jane olhou para o parceiro. Agora sei por que você queria ser cientista espacial. Para explodir coisas. E foi exatamente o que aconteceu com pequenos Aldous e Oblonsky, disse Parris. Foi explodido. O RDX foi disparado por radiocontrole. Não por um temporizador nem por altitude. Alguém estava no local, viu o avião decolar e pressionou um botão. Quer dizer que não foi um engano, disse Jane. Não era o avião errado. Tenho praticamente certeza de que os Oblonsky eram o alvo. Provavelmente, não foi o que vocês ouviram dos colegas de Neil na NASA. Eles se recusam a acreditar que qualquer um pudesse querer matar ele. Jamais me dei ao trabalho de esclarecer. Sim, foi exatamente o que ouvimos do Dr. Bartzek, disse Jane. Que foi um engano. Que Neil não tinha inimigos. Todos têm inimigos, mas o tipo que brincam por aí com RDX, ele balançou a cabeça. Estamos falando de algo assustador. Explosivos de uso militar. Assustador bastante para me fazer perguntar-se. Ele parou de repente, pois a garçonete trazia as refeições. Em comparação ao enorme pedaço de carne no prato de Parris, o filé de 200 gramas de Jane e o peito de frango de Frost pareciam entradas. Quando a garçonete se foi, Jane indicou para que Parris terminasse a frase. Fez você se perguntar o quê? Se eu seria o próximo a parecer morto, murmurou ele, enfiando um suculento pedaço de carne na boca. Sumos sangrentos acumularam-se no prato enquanto ele cortava outro pedaço e tomava outro gole do martini. Jane lembrou-se do que ele tinha falado ao telefone naquela tarde.
Prefiro que a gente não se encontre na minha casa. Ela havia pensado que fosse apenas para manter o trabalho separado da vida pessoal. Agora, a afirmação ganhava um novo significado ominoso. Isso assustou você tanto assim? Perguntou ela. Com certeza. Ele olhou para ela. Você começará a entender se continuar a investigar isso. Do que tem medo? Na verdade, não sei. Jamais saberei se estava sendo paranoico e imaginando coisas. Ou se realmente havia alguém grampeando meu telefone. Seguindo meu carro. Uau! Johnny riu. É sério? Tão sério quanto um ataque do coração. Ele pousou o garfo e a faca e olhou para ela. É por isso que estou feliz que tenha vindo com seu parceiro. Alguém para dar cobertura. Sou antiquado o suficiente para achar que damas devem ser protegidas, mesmo que sejam policiais. Protegidas? Jane virou-se para Frost. Você tem fracassado nesse trabalho. Detetive Paris, disse Frost, de onde você imagina que esta, ameaça, esteja vindo? Percebo em sua voz que você não acredita em mim, mas descobrirá muito em breve. Portanto, eis meu conselho. Siga com atenção. Em todos os lugares para onde for, observe os rostos e perceberá que alguns começarão a parecer familiares. O cara na cafeteria. A garota no aeroporto. Então, uma noite, você vai parar na van estacionada diante da sua casa. A van apenas está estacionada ali. Frost olhou para Jane, mas o olhar não passou despercebido por Paris. Tudo bem, vocês acham que sou maluco. Ele deu de ombros e pegou o martini. Apenas sigam em frente e coisas começarão a sair da lama. Que coisas? Perguntou Jane. Vocês provavelmente já as remexeram. Se estão aqui fazendo perguntas. Sobre Neil ou Olivia. Esqueça a Olivia. A pobre garota só estava no avião errado na hora errada. Paris acenou para a garçonete e apontou para o copo vazio. Se não se incomodar, gritou ele. Você acha que o motivo foi profissional? Perguntou Frost. Quando você exclui amantes ciumentos, vizinhos enfurecidos e parentes gananciosos, o que resta é basicamente local de trabalho. Você sabe sobre o que era a pesquisa dele na NASA, certo? Paris concordou com a cabeça. Vida alienígena. Dizem que ele e o amigo Brian Temple achavam que haviam encontrado, ainda que ninguém na NASA confirme oficialmente. Não confirmam porque estão escondendo isso? Perguntou Frost. Ou porque não é verdade? Vima inclinou-se para a frente, com o rosto corado por causa do álcool. Ninguém explode você quando você está errado. É quando você está certo que as coisas ficam perigosas. E tenho uma sensação. Ele parou de repente, com o olhar fixo em algo atrás de Jane. Ela começou a se virar, mas ele sussurrou. Não. O que é? Cara de óculos, camisa branca, diz azuis. Sentado atrás de você. Acho que o vi em uma parada na estrada há 2 horas. Jane deixou o guardanapo cair no chão. Ela inclinou o corpo para pegá-lo e deu uma olhada para o homem em questão justamente quando uma mulher com uma criança no colo deslizou para o assento ao lado dele. A menos que estejam contratando crianças de 3 anos como espiões, disse Jane, aprumando-se. Não creio que precise se preocupar com o cara de óculos. Tudo bem, admitiu Paris. Então errei. Mas outras coisas aconteceram. Como vans paradas diante da sua casa, disse ela, com a voz neutra. Ele enrijeceu. Sei como soa. Quando começou, eu tampouco conseguia acreditar. Eu tentava chegar a uma explicação lógica, mas as coisas continuavam acontecendo. Mensagens de voz foram perdidas. Coisas na minha mesa mudaram de lugar. Arquivos sumiram. Isso durou meses. E ainda está acontecendo? Paris fez uma pausa quando a garçonete retornou com o terceiro martini. Ele olhou para a bebida, como que ponderando a ideia de jogar mais álcool na corrente sanguínea. Finalmente, pegou o copo. Não. As coisas estranhas pararam na mesma época em que o caso perdeu fôlego. As agências do governo com as quais estávamos trabalhando, como a NTSB e o FBI, me disseram que as investigações estavam paradas. Acho que tinham outras prioridades. Tudo ficou quieto. As vans estranhas se foram, e minha vida voltou ao normal. Depois, há algumas semanas, eu soube através da polícia de New Hampshire sobre a fazenda dos Temple, explodida com Semtex. Ele fez uma pausa. Agora, vocês estão aqui. E estou apenas aguardando que as vans apareçam de novo. Tem alguma ideia de quem as envia? Não quero saber. Ele recostou-se pesadamente. Tenho 64 anos. Deveria ter me aposentado há 2 anos, mas preciso da renda para ajudar minha filha. Este é meu trabalho, mas não é minha vida. Entendem? O problema, disse Jane, é que pode haver outras vidas em jogo aqui. A vida do filho de Neil e Olivia, por exemplo. Não faria o menor sentido ir atrás de um garoto de 14 anos. Tampouco faz sentido ir atrás de outros 2 garotos. Paris franziu a testa. Que garotos? Durante a sua investigação, alguma vez se deparou com os nomes Nicholas Annabelle Clock? Não. E quanto a Skinny e Isabel Ward? Não. Quem são essas pessoas? Outras vítimas. Outras famílias assassinadas na mesma semana em que Neil e Olivia morreram. Em cada uma dessas famílias, uma criança sobreviveu. E agora as 3 crianças foram atacadas de novo. Paris encarou Jane. Esses nomes jamais apareceram na minha investigação. É a primeira vez que os ouço. Os paralelos são assustadores, não são? Existe alguma conexão com a NASA? Podem os relacionar por lá? Infelizmente, não. Então, o que vocês têm que relacionar as crianças? Era o que esperávamos que pudesse nos contar. A conexão. Ele recostou-se,
olhando para ele sob o prato vazio, onde havia apenas uma poça de sangue. Você sabe tanto quanto eu sobre os Jablonski. Portanto, me conte sobre os Ward. Foram mortos a tiros em um beco em Londres, aparentemente um assalto que deu errado. Ele era um diplomata americano, ela era dona de casa. A filha de 11 anos também levou um tiro, mas conseguiu sobreviver. Ward era diplomata e Jablonski era um cientista da NASA. Qual é a conexão? Quero dizer, astrobiologia não é exatamente uma questão diplomática. De repente, Frost agitou-se no assento. Se uma forma extraterrestre fosse inteligente, precisaríamos estabelecer relações diplomáticas, não é? Jane suspirou. Chega de Star Trek para você. Não. Pense sobre isso. Neil Jablonski e Brian Temple estão prestes a voar para Roma para encontrar cientistas do Vaticano. Erskine Wand já tinha trabalhado em Roma, portanto tinha contatos na embaixada. Provavelmente falava italiano fluente. E quanto à família Clock? Perguntou Parris. Vocês não falaram sobre eles. Existe alguma ligação com tudo isso? Nicholas Clock era consultor financeiro em Providence, Rhode Island, disse Jane. Ele e a esposa, Annabelle, foram mortos a bordo do iate da família nos arredores de St. Thomas. Parris balançou a cabeça. Não vejo ligação com os Jablonski ou com os Ward. Nada que ligue as três famílias. Somente que os três filhos estão na mesma escola. Um fato que Jane não revelou, pois a teria deixado desconfortável. Um assassino só precisaria rastreá-los até Evanston e haveria um massacre concentrado. Não sei o que nada disso significa, disse Parris. Tudo o que posso dizer é que tenho muito medo. RDX derrubou o avião dos Jablonski. Sentex explodiu a casa na fazenda dos Temple em New Hampshire. Não se trata de amadores. Assassinos como esses não ligam a mínima se somos policiais. Operam em um nível totalmente diferente, com treinamento especial e acesso a explosivos de uso militar. Vocês e eu somos apenas baratas para eles. Se lembrem disso. Ele tomou o resto do martini e pousou o copo. E isso é essencialmente o que tenho a dizer a vocês. Ele acenou para a garçonete. A conta, por favor. Deixe jantar por nossa conta, disse Jane. Parris concordou. Muito agradecido. Obrigada por encontrar conosco. Não que eu tenha podido acrescentar muita coisa, disse ele, levantando-se da cadeira. Apesar dos 3 martinis, ele parecia perfeitamente equilibrado. Na verdade, eu deveria agradecer a vocês. Por quê? O olhar que ele lançou para Jane foi simpático. Isso me tira do foco. Agora, são vocês que eles vão vigiar. Jane tomou um banho quente e deitou na cama do motel para olhar para a escuridão. A xícara de café que tomara com o jantar havia sido o erro. Cafeína, mais os acontecimentos do dia, mantinham sua mente desperta e remoendo o que ela e Frost tinham descoberto e o que tudo aquilo significava. Quando finalmente adormeceu, a confusão seguiu-a até seus sonhos. Era uma noite clara. Ela segurava Regina em meio a uma multidão, olhando para cima, para o céu, onde estrelas cintilavam. Algumas daquelas estrelas começaram a se mover como vagalumes, e ela ouviu a multidão murmurar, maravilhada, enquanto as estrelas ficavam mais brilhantes, viajando pelo céu em formação geométrica. Não eram estrelas. Horrorizada, ela deu-se conta do que as luzes significavam e abriu caminho em meio à multidão, procurando desesperadamente por um lugar para se esconder. Um lugar onde as luzes alienígenas não pudessem encontrá-la. Estão vindo nos pegar. Ela acordou com um sobressalto, o coração marretando tão forte que ela pensou que pularia para fora do peito. Ela ficou deitada, suando, enquanto o terror do pesadelo desaparecia lentamente. Era o que acontecia quando se jantava com um policial paranoico, pensou ela. Sonhava-se com invasões alienígenas. Não com extraterrestres amigáveis, mas sim com monstros com espaçonaves e raios mortais. E por que alienígenas não viriam à Terra como conquistadores? Eles provavelmente são tão sedentos por sangue quanto nós. Jane sentou-se na lateral da cama, com a garganta seca e suor esfriando sobre sua pele. O relógio à cabeceira da cama brilhava, marcando 2h14 da manhã. Em apenas 4 horas, precisariam deixar o hotel e pegar um voo de volta para Boston. Ela levantou-se na escuridão e tateou o caminho até o banheiro para beber um gole d'água. Ao passar pela janela, um finíssimo raio de luz tremulou pela cortina e sumiu. Ela moveu-se para a janela e recostou-se junto à cortina para espiar o estacionamento sem iluminação. O motel estava completamente lotado, todas as vagas para carros estavam ocupadas. Ela procurou na escuridão, perguntando-se de onde tinha vindo o feixe de lanterna, e estava prestes a desistir quando uma luz acendeu de repente dentro de um dos veículos. É o carro que alugamos. Ela não tinha trazido uma arma, Frost tampouco. Estavam desarmados e sem reforços contra o quê? Ela pegou o celular e usou a descagem rápida. Alguns toques depois, Frost atendeu, com a voz ainda grogue de sono. Alguém está mexendo no nosso carro, sussurrou ela enquanto colocava os Gs. Vou até lá. O quê? Espere. Ela fechou o zíper. 30 segundos, estou pronta. Espere. Já vou. Ela agarrou a lanterna e o cartão magnético que era a chave do quarto e saiu, descalça, pelo corredor, justamente quando Frost emergiu do quarto dele pela porta ao lado. Não era de surpreender que o parceiro tivesse sido tão rápido, ainda estava usando pijama. Um conjunto com listras vermelhas e brancas que não estava na moda desde Clark Gable. Ele viu Jane encarando e disse, o quê? Isso faz meus olhos doerem. Você parece um aviso em neon, murmurou ela enquanto seguiam para a saída lateral, no final do corredor. Qual é o plano?
Descobrir quem está no nosso carro. Talvez devêssemos telefonar para a polícia. Quando responderem, ele já terá partido há muito tempo. Eles escaparam para a noite e esconderam-se atrás de um carro estacionado. Espiando atrás do para-choque traseiro, Jane olhou ao longo da fileira de automóveis na direção da vaga onde o veículo que alugaram estava estacionado. A luz do carro não estava mais acesa. Tem certeza do que viu? Sussurrou Frost. Ela não gostou da dúvida que ouviu na voz dele. Aquela hora da noite, com o asfalto áspero arranhando seus pés descalços, a última coisa de que precisava era ter sua visão questionada pelo senhor Pijamas de Neon. Ela arrastou-se em direção ao carro alugado, sem saber e sem se importar com a companhia de Frost, pois começava a duvidar de si própria. Começava a se perguntar se a luz que tinha visto não se tratava apenas de um resquício do pesadelo. Alienígenas nos sonhos, agora, alienígenas no estacionamento. O carro estava a uma vaga de distância. Ela parou. A mão suada estava pressionada contra o para-choque traseiro de uma picape. Tudo o que precisava fazer era dar mais 2 passos, se tocaria no próprio carro. Agachada na escuridão, manteve-se atenta a qualquer movimento, a qualquer som, mas ouviu somente o zunir do tráfego ao longe. Inclinou-se para a frente e olhou entre os 2 veículos. Viu o espaço vazio. Aquele tom duvidoso que ouvirá na voz de Frost ecoava em sua mente ainda mais alto. Ele enviou-a, aos tropeços, para trás do carro alugado, para espiar pelo lado do passageiro. Ninguém ali, tampouco. Ela levantou-se e sentiu a brisa noturna contra o rosto, enquanto corria os olhos pelo estacionamento. Caso houvesse alguém a observando, ele a veria agora, totalmente exposta. E ali vinha Frost, um alvo ainda mais óbvio em seu pijama vermelho e branco. Ninguém, disse ele. Não foi uma pergunta, ele apenas afirmou o óbvio. Irritada demais para responder, Jane ligou a lanterna em forma de caneta e contornou o carro. Não viu arranhões no acabamento nem pistas no asfalto ao redor, exceto por uma bituca de cigarro amassada que parecia estar ali há semanas. Meu quarto fica bem ali, disse ela, apontando para a própria janela. Viu uma luz através das cortinas. Uma lanterna. Enquanto observava, a luz do carro acendeu. Alguém entrou no nosso carro. Você chegou a ver alguém? Não. Ele devia estar muito agachado. Bem, se entrou no nosso carro, então ele deve estar... Frost parou. Destrancado. O quê? Não está trancado. Ele puxou a maçaneta da porta do motorista e a luz acendeu no interior do veículo. Ambos olharam para o carro iluminado sem dizer nada. Tranquei-o à noite, disse ela. Tem certeza? Por que fica me questionando? Eu sei que tranquei a maldita porta. Já me viu alguma vez não trancar meu carro? Não, admitiu ele. Você sempre tranca. Ele baixou os olhos para a maçaneta em que tinha acabado de tocar. Merda. Impressões digitais. Estou mais preocupada em saber porque alguém estava no nosso carro. E o que estava procurando? E se não estivesse procurando por nada? Sugeriu ele. Ela olhou pela janela para o assento dianteiro e pensou em Neil e Olivia e Ablonsky embarcando no Cessna Scial. Pensou em RDX, em Sentex em uma casa de fazenda em New Hampshire que explodira em chamas. Vamos dar uma olhada sobre o carro, disse ela em voz baixa. Ela não precisou explicar nada. Ele já havia recuado da porta do motorista e seguia Jane até o para-choque traseiro. Ela ajoelhou-se e sentiu o asfalto machucar as palmas das mãos enquanto se inclinava para estudar o chassi. O feixe da lanterna passou pelo silencioso, pelo cano de descarga e pelas chapas do piso. Nada chamou a atenção de Jane, nem pareceu fora do lugar. Ela levantou-se, sentindo o pescoço dolorido por causa da posição desconfortável. Massageando os músculos doídos, andou até a frente do veículo. Mais uma vez, agachou-se para investigar o chassi. Nenhuma bomba. Devo abrir o porta-malas? Perguntou Frost. Sim. E vamos esperar que isso não nos exploda pelos ares. Frost hesitou, claramente compartilhando a ansiedade dela. Depois, esticou a mão sob o painel e puxou a alavanca para destravar. Jane abriu o porta-malas e iluminou com a lanterna o espaço vazio. Nenhuma bomba. Ela levantou o carpete e espiou o vão que guardava o step. Nenhuma bomba. Talvez eu tenha mesmo sonhado, pensou ela. Talvez tenha me esquecido de trancar o carro. E estamos aqui fora às 3 da manhã, com Frost nesses pijamas horrorosos, perdendo metade da noite de sono por nada. Ela fechou o porta-malas e bufou, frustrada. Precisamos procurar dentro do carro. Tudo bem, eu olho, murmurou Frost. Vamos passar a noite toda aqui. Ele inclinou-se sobre o assento da frente. Seu traseiro, coberto pelo pijama, despontava para fora da porta. Quem diria que ele adotaria o visual de prisioneiro listrado para dormir? Enquanto ele revirava o porta-luvas, ela ajoelhou-se e iluminou a roda traseira esquerda. Obviamente, não viu nada. Jane seguiu para a frente do carro, repetiu o exame das rodas da direita e da esquerda e, por fim, chegou à direita traseira. Ajoelhando-se, ela mirou o feixe de luz para o espaço acima do pneu. O que ela viu fez com que congelasse imediatamente. Encontrei algo, gritou Frost. Eu também. Jane agachou-se, olhando para o vão da roda, enquanto um calafrio subia por sua espinha. É melhor você dar uma olhada aqui. Ele saiu do carro e agachou-se ao lado dela. O dispositivo não era maior do que um telefone celular e estava fixado ao lado inferior do vão da roda. O que é isso? Perguntou ela. Parece um rastreador GPS. O que você encontrou dentro do carro? Ele pegou-a pelo braço e afastou-a a alguns metros. Então, sussurrou,
Está sob o assento do carona. Sequer se deram ao trabalho de pregar direito com fita adesiva. Imagino que quem quer que o tenha colocado ali teve que sair às pressas. Ele fez uma pausa. Por isso deixou a porta do carro destrancada. Não pode ser porque nos viu. Ele sumiu antes mesmo que chegássemos aqui. Você telefonou para mim pelo celular, disse Frost. Deve ter sido isso. Ela olhou para ele. Você acha que nossos telefones estão sendo monitorados? Pense só. Há um grampo sob o assento e um rastreador GPS no vão da roda. Por que não grampeariam nossos telefones? Eles ouviram o som de um motor e viraram-se a tempo de ver um veículo saindo do estacionamento. Estavam em pé, descalços, ao lado do carro de aluguel grampeado e rastreado, plenamente despertos, abalados demais para voltarem para a cama. Paris não estava paranoico, disse Frost. Ela pensou em fazendas incendiadas, em famílias massacradas. Eles sabem quem somos, declarou Jane. E onde moramos. Capítulo 25. O refeitório de Evenson estava estranhamente silencioso naquela manhã. Alunos e professores murmuravam sobre o tilintar abafado da louça. O assento vago da doutora. Veliver era ladeado pelo doutor Pasco Antônio e pela senhorita Duplessis, que escrupulosamente evitavam olhar para a cadeira que a colega falecida ocupará apenas dias antes. É isto que acontece quando você morre? Perguntou-se Claire. Todo mundo finge que você nunca existiu. Podemos nos sentar aqui. Claire? Ela levantou os olhos para ver Ted e Will diante dela, segurando suas bandejas de café da manhã. Aquilo era novo e diferente. Agora 2 pessoas queriam se juntar a ela. Tanto faz, respondeu. Eles sentaram-se à mesa. Sobre a bandeja de Will, havia uma porção generosa de ovos e salsichas. No prato de Ted havia apenas um triste montinho de batatas e uma única torrada. Eles não podiam ser mais diferentes, até mesmo quando se tratava da escolha das refeições. Existe alguma coisa a qual você não é alérgico? Perguntou ela a Ted, apontando para o café da manhã dele. Não estou com fome. Você nunca está com fome. Ele ajeitou os óculos no nariz branco e apontou para a salsicha no prato de Claire. Isso contém toxinas, sabe? Carne processada e cozinhada a altas temperaturas possui carcinogênicos de aminas heterocíclicas. Não é de surpreender que o gosto seja tão bom. Claire colocou o resto da salsicha na boca somente para contrariá-lo. Depois de levar um tiro na cabeça, você ganha uma perspectiva diferente em relação a perigos tão sem importância quanto carcinogênicos. Will inclinou-se para perto dela e disse em voz baixa: haverá uma reunião especial depois do café da manhã. Que reunião? Os Jacaus. Eles querem que você venha. Ela concentrou-se no rosto de lua de Will, cheio de acne, e uma palavra saltou de repente em sua cabeça: endomorfo. Ela tinha aprendido no livro de biologia um termo muito mais delicado do que aquele que Brianna usava pelas costas de Will. Gorducho. Porco sarapintado. Claire e Will tinham pelo menos aquilo em comum. Ted também. Eram os 3 desajustados, os alunos estranhos, gordos ou míopes demais para sequer serem convidados para a mesa dos garotos legais. Portanto, fariam daquela a mesa dos párias. Você virá? Perguntou Will. Por que me querem nessa reunião idiota? Por que precisamos colocar nossas cabeças para trabalhar e conversar sobre o que aconteceu com a doutora? Veliver. Já contei a todo mundo o que aconteceu, disse Claire. Contei à polícia. Contei à doutora. Isis. Contei. Ele quer dizer o que realmente aconteceu. Interrompeu a Ted. Ela franziu a testa para ele. Ted. O ectomorfo. Outra palavra que ela havia aprendido com o livro de biologia. Ecto como em ectoplasma. Pálido e fino como um fantasma. Está dizendo que não contei a verdade? Não foi o que ele quis dizer. Interferiu Will. Foi o que pareceu. Estamos apenas nos perguntando. Os Jacaus estão se perguntando. Estão falando pelas minhas costas? Vocês e o clube? Estamos tentando entender como aquilo aconteceu. A doutora. Veliver saltou do telhado e se espatifou no chão. Não é tão difícil entender. Mas por que ela fez isso? Metade das vezes, sequer sei por que eu faço as coisas que faço, disse ela, e levantou-se. Will estendeu o braço sobre a mesa e segurou a mão dela para impedi-la. Faz algum sentido para você ela saltar do telhado? Ela olhou para a mão dele. Não, admitiu ela. É por isso que você deveria vir, disse ele com urgência. Mas não pode falar com ninguém a respeito. Julian disse que é somente para os Jacaus. Ela olhou para o outro lado do refeitório, onde Brianna, com seus cabelos brilhantes, fofocava com os outros garotos legais. Ela vai estar lá? Isso é algum tipo de brincadeira. Claire, sou eu quem está pedindo você, disse Will. Você sabe que pode confiar em mim. Ela olhou para Will, mas, desta vez, não se concentrou nas espinhas ou no rosto pálido de lua, e sim nos olhos dele. Aqueles olhos castanhos delicados, com cílios longos. Ela jamais o vira fazer ou dizer algo que não fosse gentil. Ele era atrapalhado, às vezes irritante, mas jamais a magoava. Diferente de mim. Ela pensou nas vezes em que o havia ignorado ostensivamente, revirado os olhos para algo que ele tinha dito ou rido, junto a todo mundo, dos respingos monstruosos que ele provocava ao saltar no lago. Em algum lugar, um fazendeiro está com saudades do seu porco, disseram as outras garotas, e Claire não havia questionado comentário cruel. Agora, ao observar os olhos de Will, aquilo a envergonhava. Onde nos encontramos? Perguntou ela.
Bruno nos indicará o caminho. O caminho que os levou pela encosta atrás da escola era íngreme e rochoso, em uma direção que Claire ainda não explorara em suas caminhadas à meia-noite. A trilha era tão pouco demarcada que, sem Bruno Shin para guiá-los, ela se perderia entre as árvores. Como ela, Bruno tinha 13 anos e era outro desajustado, mas um desajustado incansavelmente bem-humorado que parecia destinado a ser sempre o mais baixo do grupo. Ele subiu uma rocha com passos leves, como faria um cabrito montês, e lançou um olhar impaciente para os 3 colegas que deixará para trás. Alguém quer apostar a corrida comigo até o topo? Perguntou ele. Will parou, com o rosto cor-de-rosa e a camiseta colada ao torso rechonchudo. Estou morrendo, Bruno. Não podemos descansar? Bruno gesticulou para que avançassem, um pequenino Napoleão sorridente liderando o ataque colina acima. Não seja tão preguiçoso. Você precisa entrar em forma como eu. Você quer matar Bruno? Murmurou Claire. Ou eu mesma mato. Will secou o suor do rosto. Preciso de apenas 1 minuto. Vou ficar bem. Ele arfou. Will certamente não parecia bem enquanto avançava, ofegando e chiando, escorregando e deslizando no limo com seus sapatos enormes. Para onde estamos indo? Gritou Claire. Bruno parou e virou-se para os colegas. Antes de prosseguirmos, todos vocês precisam prometer uma coisa. Prometer o quê? Que não revelarão esse lugar. É nosso lugar, e a última coisa que queremos é o velho e rabugento senhor Romanos dizendo que está fora dos limites. Claire bufou. Você acha que ele ainda não sabe? Apenas prometam. Levantem a mão direita. Com um suspiro, Claire levantou a mão. Will e Ted fizeram o mesmo. Prometemos, disseram eles ao mesmo tempo. Muito bem, então. Bruno virou-se e empurrou para o lado um emaranhado de arbustos. Bem-vindos à cova dos jacaus. Claire foi a primeira a entrar na clareira. Vendo o degrau de pedra, escorregadios com limo, percebeu que aquela não era uma abertura natural entre as árvores, mas sim algo feito pelo homem. Algo muito antigo. Ela galgou os degraus até um patamar circular, feito de granito e já desgastado, e entrou em um círculo de 13 rochedos gigantes, onde seus colegas Lester Grimet e Arthur Toondos encontravam-se sentados. Por perto, à sombra das árvores, havia um casebre de pedra, com telhado verde de musgo, cortinas cerradas, segredos trancados. Ted andou até o centro do círculo e, lentamente, girou o corpo para examinar os 13 rochedos. Onde estamos? Perguntou ele, maravilhado. Tentei pesquisar na biblioteca da escola, disse Arthur. Acho que o Sr. Magnus construiu esse lugar quando ergueu o castelo, mas não consigo encontrar nenhuma referência. Como vocês encontraram esse lugar? Não fomos nós. Foi Jack Jackman, anos atrás. Ele declarou que o lugar pertenceria aos jacaus, e é nosso desde então. Aquela casa de pedra estava desmoronando quando Jackson a encontrou. Ele e os primeiros jacaus a reformaram e colocaram o telhado e as cortinas. Quando está frio, nos reunimos nela. Quem colocaria uma casa aqui no alto, no meio da floresta? É meio estranho, não é? Como os 13 rochedos. Por que 13? A voz de Arthur ficou mais baixa. Talvez o Sr. Magnus tivesse um culto ou algo do gênero. Claire baixou o olhar para os tufos de grama que cresceram através das rachaduras entre as pedras. Com o tempo, brotos e eventualmente árvores fariam seus trabalhos, camuflariam aquela fundação e partiriam o granito. Os anos já tinham feito seu estrago, mas naquela manhã de verão, com a neblina pairando ao longe, parecia a Claire que aquele lugar era temporal, que sempre fora daquela maneira. Acho que isso é muito mais velho do que o castelo, disse ela. Acho que está aqui há muito, muito tempo. Ela caminhou até a beira do patamar. Através de um espaço entre as árvores, olhou para o vale embaixo. Lá estava a escola Evenson com suas muitas chaminés e torreões. E, além do castelo, as águas escuras do lago. Daqui, posso ver o mundo inteiro, pensou ela. 2 canoas sendo remadas através do lago, traçando rastros na água. Alunos a cavalo eram pontinhos movendo-se em um fiapo de trilha. De pé ali, com o vento batendo em seu rosto, Claire sentia-se onisciente e onipotente. Rainha do universo. O latido de um cachorro informou que Julian estava se aproximando. Ela virou-se para vê-lo subir a passos largos os degraus, até o patamar de pedra. Urso, como sempre, estava junto de seus calcanhares. Todos vocês conseguiram vir, disse ele, olhando para Claire. Fizeram o juramento? Prometemos não falar a ninguém sobre esse lugar, se é o que quer dizer, disse ela. Não é como se vocês fossem uma ordem secreta. Porque precisamos nos encontrar aqui, para nos sentirmos livres para dizer exatamente o que pensamos. Ninguém pode nos ouvir, e o que é dito aqui fica aqui. Julian olhou para o círculo de alunos, agora composto por 7. Era uma bela seleção, pensou Claire. Bruno, o pequeno cabrito montês bem-humorado. Arthur, que batia 5 vezes em qualquer coisa antes de usá-la. Lester, cujos pesadelos terminavam em gritos que despertavam todos no dormitório. Claire era a única menina no grupo, mas, mesmo entre aqueles esquisitões, sentia-se em evidência. Algo estranho está acontecendo, disse Julia. Não estão nos dizendo a verdade sobre a doutora. Vê-lhe ver. O que quer dizer com a verdade? Perguntou Ted. Não estou convencido de que ela se matou. Eu a vi fazendo isso, disse Claire. Pode não ter sido o que realmente ocorreu. Claire reagiu com raiva e na defensiva. Você está me chamando de mentirosa? Vi Maura enviar o açucareiro da doutora. Vê-lhe ver para o laboratório forense. E quando voltou, depois de acompanhar a necropsia, ela teve uma longa reunião com alguns dos professores à noite. Eles estão preocupados,
Claire. Acho que até estão com medo. O que isso tem a ver com nós três? Perguntou Will. Por que nos pediu para vir até aqui? Porque vocês três estão, de alguma maneira, no centro do que aconteceu, disse Julian, virando-se para Will. Ouvi Maura falando ao telefone com a detetive Rizzoli, e os nomes de todos vocês foram citados. Ward, Clock e Ablonsky. Ele olhou de Will para Ted e para Claire. O que vocês têm em comum? Claire olhou para os outros dois e deu de ombros. Somos esquisitos? Bruno soltou uma de suas risadas irritantes. Como se essa resposta não fosse óbvia. Há também as pastas, disse Arthur. O que tem as pastas? Perguntou Claire. No dia em que a doutora Veliver morreu, eu tive uma consulta há 1 hora. Quando entrei no escritório, vi que ela tinha 3 pastas abertas sobre a mesa, como se estivesse as lendo. Sua pasta, Claire, e as pastas de Will e de Ted. Julian completou. Naquela noite, depois que ela se matou, as 3 pastas permaneciam sobre a mesa da doutora Veliver. Algo a respeito de vocês três chamou a atenção dela. Claire olhou ao redor para os rostos cheios de expectativa. Vocês já sabem o motivo. É por causa das nossas famílias. Ela virou-se para Will. Conte como seus pais morreram. Will olhou para seus pés, aqueles pés enormes dentro de tênis enormes. Disseram que foi apenas um acidente, uma queda de um avião. Mas descobri depois. Não foi um acidente, disse Julia. Will balançou a cabeça. Foi uma bomba. Ted, disse Claire. Conte a eles o que me contou. Sobre sua família. Não quero falar sobre isso, sussurrou Ted. Ela olhou para os outros alunos. Eles foram assassinados. Como os pais de Will. Como os meus pais. É o que todos queriam ouvir, não é? É isso que temos em comum. Conte a eles o resto, Claire, disse Julia. Conte o que aconteceu com suas famílias adotivas. Todos os olhares voltaram-se para Claire. Vocês sabem o que aconteceu, disse ela. Por que está fazendo isso? Só porque é divertido sacanear os garotos esquisitos. Estou apenas tentando compreender o que está acontecendo aqui, com vocês e com a escola. Julian olhou para os outros jacals. Todos falamos que queremos ser investigadores algum dia e fazer alguma diferença no mundo. Estudamos sobre tipos sanguíneos e insetos, mas tudo é apenas teórico. Agora temos uma investigação real ao nosso redor, bem aqui. E esses 3 estão no centro dela. Por que você simplesmente não pergunta à doutora? Isis, sugeriu Will. Ela diz que não pode falar a respeito, respondeu ele num tom bastante ressentido. Não comigo, de todo modo. Portanto, vocês vão conduzir uma investigação própria. Um bando de crianças? Claire riu. Por que não? Julian aproximou-se de Claire, colocando-se tão perto que ela precisou olhar para cima para encontrar os olhos dele. Você não se pergunta a respeito, Claire? Vocês também não se perguntam, Will e Ted, quem quer vocês mortos? Porque desejariam tanto isso que tentariam 2 vezes. É como aquele filme de terror Premonição, disse Bruno, bem-humorado demais. Sobre aqueles garotos que deveriam morrer em um acidente aéreo, mas escapam. E a morte continua atrás deles. Isso não é um filme, Bruno, disse Julia. Não estamos falando de algo sobrenatural. Pessoa de verdade agindo, e por algum motivo. Precisamos decifrar por quê. Claire deu uma risada de descrédito. Escutem só o que vocês estão dizendo. Acham que podem decifrar o que a polícia não consegue? Vocês são apenas um bando de garotos com seus microscópios e laboratórios de química. Portanto, me diga, Julia, como você vai fazer todo esse trabalho policial entre as aulas? Começarei perguntando a você. É com você que isso está acontecendo, Claire. Você deve ter alguma ideia do que conecta vocês 3. Ela olhou para Will e Ted, o endomorfo e o ectomorfo. Bem, com certeza não somos parentes, pois não nos parecemos. E estávamos morando em lugares diferentes, disse Will. Meus pais foram mortos em Maryland. Meus pais foram mortos em Londres, disse Claire, onde também quase morri. Ted? Perguntou Julian. Já disse que não quero falar sobre isso, disse ele. Isso pode ser importante, argumentou Julian. Você não quer respostas? Não quer saber por que eles morreram? Eu sei por que morreram. Porque estávamos em um barco. No barco idiota do meu pai no meio do nada. Se não estivéssemos nele, se estivéssemos em casa, conte a eles. Ted pediu Claire delicadamente. Conte a eles o que aconteceu no barco. Durante muito tempo, Ted não falou. Ficou parado, com a cabeça baixa, enquanto olhava para uma das rochas. Quando finalmente falou, foi em um tom tão baixo que mal conseguiram ouvi-lo. Havia pessoas com armas, sussurrou ele. Ouvi gritos. Minha mãe e minhas irmãs. E eu não podia ajudar. Tudo que podia fazer era... Ele balançou a cabeça. Odeio a água. Nunca vou entrar de novo em um barco. Claire andou até Ted e envolveu em seus braços. Sentiu o coração dele batendo rápido como o de um passarinho contra seu peito frágil. Não é culpa sua, murmurou ela. Você não poderia salvar eles. Eu sobrevivi. E eles não. Não se culpe. Culpe as pessoas que fizeram isso. Ou esse mundo de merda. Ou até mesmo seu pai por ter colocado vocês naquele barco. Mas jamais culpe a si mesmo, Ted. Ele livrou-se dos braços de Claire, sacudindo o corpo, e recuou, afastando-se do círculo. Isso é uma besteira. Não quero jogar. Não é um jogo, disse Julia. É para vocês. Retrucou Ted. Vocês e seu clube idiota. Vocês não entendem? Para nós, isso é a vida real. São as nossas vidas.
E é por isso que vocês precisam decifrar o que está ocorrendo. Vocês três, disse Julian, precisam pensar juntos. Descobrir o que têm em comum. Suas famílias, seus pais, suas escolas. O importante é encontrar uma ligação, a pessoa que conecta vocês. Pessoa? Perguntou Will tranquilamente. Quer dizer, o assassino? Julian concordou com a cabeça. Tudo se resume a isso. Existe alguém que passou por suas vidas ou pelas de seus pais. Alguém que pode estar procurando por vocês neste instante. Claire olhou para Will e lembrou-se do que ele tinha dito. Sinto que conheço você. Ela não se lembrava dele. Ela não se lembrava de muitas coisas, mas era porque havia levado um tiro na cabeça. Muitas coisas poderiam ser atribuídas àquela bala, das notas medíocres que tirava sua insônia e ao seu mau humor aberrante. E agora a velha dor de cabeça tinha voltado. Ela culpava a bala por ela também. Claire andou até um rochedo e sentou-se para massagear o couro cabeludo, tocando o velho defeito no crânio. Era um lembrete permanente de tudo que ela tinha perdido. Aos pés dela, uma pequena árvore mirrada havia crescido entre as pedras. Nem mesmo o granito pode impedir o inevitável, pensou. Algum dia, a árvore vai penetrar, rachando e levantando aquela rocha. Mesmo que eu corte essa pequena árvore, outra irá surgir, assim como os assassinos. Claire abriu o armário e estendeu o braço para pegar a caixa de papelão amassada que tinha guardado na prateleira. Ela não a pegava desde que havia chegado a Evanston e mal se lembrava do que havia ali. 2 anos atrás, ela e Barbara Buckley tinham colocado na caixa lembranças do apartamento dos pais em Londres. Desde então, a caixa viajara com ela, de Londres para Ithaca e depois para Evanston, mas Claire não a olhara nenhuma vez. Ela temia rever os rostos, temia que aquilo a fizesse recordar tudo que perderá. Ela sentou-se na cama e colocou a caixa ao lado. Ela levou 1 minuto para se preparar antes de levantar as abas de papelão. Havia um unicórnio de porcelana no topo. Easy, pensou ela. Eu me lembro de seu nome. Ele pertencia à mãe, um badulaque que Isabel Wande tinha comprado em um mercado de pulgas em algum lugar, que ela chamou de seu amuleto da sorte. A sorte acabou, mãe, para todos nós. Delicadamente, Claire colocou o unicórnio sobre a mesa de cabeceira e pôs a mão na caixa para pegar um segundo item. Uma bolsa de veludo fechada por um cordão, contendo as joias da mãe, os passaportes dos pais. Um lenço de seda que cheirava levemente a perfume, algo suave e cítrico. Finalmente, no fundo, 2 álbuns de fotografia. Ela pegou-os e colocou-os no colo. Era óbvio qual era o mais recente. O álbum mais novo ainda tinha algumas páginas vazias no final. Foi este volume que Claire abriu primeiro, vendo o próprio rosto sorrindo para o alto da primeira página de fotografias. Ela usava um vestido amarelo bufante e segurava um balão diante da entrada de um parque da Disney World. Quantos anos ela teria? 3? 4? Ela não era boa em avaliar a idade de crianças. Se aquela foto não existisse, Claire jamais saberia que tinha colocado os pés ali. Mais uma memória que perdi. Ela queria arrancar aquela página do álbum e rasgar a foto mentirosa em pedacinhos. Se não lembrava, então aquilo poderia muito bem não ter acontecido. Aquele álbum era um livro de mentiras, contando a infância de outra garota, as memórias de outra garota. Posso entrar, Claire? Perguntou Will, espiando pela porta aberta do quarto. Ele parecia ter medo de entrar e ficou esperando no corredor, com a cabeça baixa, como se ela pudesse atirar algo contra ele. Tanto faz, respondeu. Ela quis que soasse como um convite, mas quando ele recuou, ela gritou. Ei, para onde está indo? Não queria entrar e conhecer meu quarto? Somente então ele entrou, mas hesitou assim que passou pela porta e olhou nervoso para as prateleiras de livros, as escrivaninhas, as comodas. Ele evitava olhar para qualquer cama, como se alguma pudesse saltar e mordê-lo. Meus colegas de quarto estão preparando as malas para Quebec, disse ele. Que saco que não podemos ir com eles. Como se eu quisesse ficar presa em um ônibus durante horas e horas. Prefiro ficar aqui, comentou ela, apesar de não ser realmente verdade. Era mesmo um saco ser deixado para trás. Ela virou uma página do álbum e viu outra foto de si mesma, usando um chapéu de cowboy montada em um pônei que parecia deprimido. É você? Will riu. Você está realmente fofa. Irritada, Claire fechou o álbum. Estou apenas pesquisando, como Julian pediu. Também estou pesquisando. Ele colocou a mão no bolso e desdobrou uma folha de papel. Estou trabalhando em uma linha do tempo das nossas vidas. Todas as coisas que aconteceram com você, comigo e com Ted, tentando descobrir como podem estar relacionadas. Quero ver se há alguma interseção entre nós. Ainda preciso obter as datas exatas de Ted, mas tenho as suas. Gostaria de conferir? Ela pegou a folha de papel e concentrou-se nas 2 marcações que representavam suas tragédias pessoais. Primeiro, a data na qual ela e os pais levaram os tiros em Londres, um evento tão nebuloso em sua memória que poderia ter ocorrido com outra garota. Mas o segundo evento permanecia fresco bastante para fazer o estômago de Claire se revirar, culpado. Ela havia evitado teimosamente pensar sobre ele nas últimas semanas, mas ver a data na linha do tempo de Will trouxe de volta em uma nauseante enxurrada de memórias. Quão indiferentemente ela fugira da casa dos Buckley naquela noite. Com Bob e Barbara pareciam cansados e preocupados quando a buscaram. Eles morreram por minha causa. Porque fui uma babaca egoísta. Ela empurrou a linha do tempo de volta para Will. As datas estão certas. Ele apontou para os álbuns de fotografias. Encontrou algo? Apenas fotos. Posso ver?
Ela não queria revelar mais uma foto constrangedora de si mesma, portanto colocou de lado o álbum mais recente e abriu dos pais. Na primeira página, Claire viu o pai, Erskine, alto e elegante, vestindo terno e gravata. Esse é meu pai, disse ela. É o Washington Monument atrás dele. Estive lá. Meu pai me levou ao Museu Aeroespacial quando eu tinha 8 anos. É um lugar tão legal. Yuppie. Ele olhou para ela. Por que faz isso, Claire? O quê? Por que me coloca para baixo o tempo todo? Uma negação borbulhou até os lábios de Claire, como um reflexo. Depois, viu o rosto de Will e percebeu que o que ele dizia era verdade. Ela realmente o colocava para baixo o tempo todo. Ela suspirou. Não é a minha intenção. Então não é porque acha que mereço? Como se eu fosse, tipo, nojento ou algo assim. Não. É porque simplesmente não estou pensando. É um hábito idiota. Ele concordou com um movimento de cabeça. Também tenho hábitos idiotas. Tipo usar sempre a palavra tipo. Então, pare. Vamos combinar que nós dois vamos parar. Combinado? Claro. Tanto faz. Ela virou mais páginas do álbum. Viu outras fotos do pai elegante posando em locações diferentes. Em um piquenique com amigos sob as árvores. Em uma praia com palmeiras. Ela chegou a uma fotografia dos pais juntos, com os braços dados, diante do Coliseu. Veja, é minha mãe, disse ela em voz baixa, acariciando a imagem com um dedo. De repente, o aroma do perfume naquele lenço penetrou a névoa de memórias perdidas, e Claire sentiu o cheiro do cabelo da mãe. Sentiu as mãos da mãe em seu rosto. Ela é parecida com você, disse Will, maravilhado. Ela é realmente linda. Os dois eram lindos, pensou Claire, olhando saudosa para os pais. Eles provavelmente achavam que o mundo inteiro estava a seus pés quando aquela foto havia sido tirada. Eram excepcionalmente bonitos e tinham toda uma vida pela frente. E viviam em Roma. Teriam parado para pensar, teriam sequer imaginado como prematuramente seu futuro terminaria. Essa foto foi tirada há 19 anos, disse Will, reparando na data escrita no álbum pela mãe de Claire. Eles tinham acabado de se casar. Meu pai trabalhava na embaixada. Era secretário de um partido político. Em Roma? Legal. Foi onde você nasceu. Minha certidão de nascimento diz que nasci na Virgínia. Acho que minha mãe voltou para os Estados Unidos para o meu nascimento. Eles viraram mais páginas, viram mais imagens do mesmo casal elegante e sorridente em um jantar, erguendo taças de champanhe em uma festa, acenando em uma lancha, vivendo la dolce vita, como a mãe dela costumava dizer. A doce vida. E era o que Claire via naquelas fotos, um registro do que parecia uma sequência interminável de diversão com colegas e amigos. Mas são os melhores momentos da vida o que álbuns de fotografias devem mostrar. Os momentos que você deseja lembrar, e não aqueles que quer esquecer. Veja, essa deve ser você, disse Will. Era uma foto da mãe de Claire, sorrindo na cama de um hospital enquanto ninhava um bebê nos braços. Ela viu a data anotada à mão e disse, sim, foi o dia em que nasci. Minha mãe disse que foi muito rápido. Ela disse que eu estava com pressa para sair e que quase não chegaram a tempo no hospital. Will riu. Você continua com pressa para sair. Ela virou as páginas, passando por mais fotos enfadonhas de seu tempo de bebê. Em um carrinho, em uma cadeira de bebê, segurando uma mamadeira. Nada ajudava a lembrar-se, pois todas as fotos tinham sido tiradas antes que suas memórias começassem a ser registradas. Poderia muito bem ser o álbum de outra criança. Ela chegou à última página. Nas últimas 2 fotos, Claire não aparecia. Tinham sido tiradas em outra festa, com outro grupo de estranhos sorridentes segurando taças de vinho. Aquele era o fardo da esposa do diplomata, brincava a mãe dela. Sempre sorrindo, sempre servindo. Claire estava prestes a fechar o álbum quando Will colocou a mão de repente sobre a dela. Espere, disse ele. Essa foto. O que tem ela? Will tomou o álbum de suas mãos e debruçou-se sobre ele para estudar a fotografia. Ela mostrava o pai de Claire, segurando um copo, no meio de uma gargalhada com outro homem. A legenda escrita à mão dizia, 4 de julho. Feliz aniversário, Estados Unidos. Essa mulher, murmurou Will. Ele apontou para uma morena magra, à direita de Erskine Ward. Ela usava um vestido verde decotado e um cinto dourado. O olhar dela estava fixo no pai de Claire. Era um olhar de admiração incontida. Sabe quem ela é? Perguntou Will. Eu deveria? Olhe para ela. Tente se lembrar se já a viu. Quanto mais ela olhava, mais familiar a mulher parecia. Mas era apenas o vestígio de uma memória, algo de que ela não poderia ter certeza. Uma memória que sequer poderia existir, exceto através de um truque de esforço. Não sei, disse ela. Por quê? Porque eu a conheço. Ela franziu a testa para ele. Como pode conhecer? Esse é o meu álbum de família. E essa, disse ele, apontando para a mulher na fotografia, é minha mãe. Capítulo 26. Anthony Sansoni chegou a Evanston sob a proteção da escuridão, como havia feito anteriormente. De sua janela, Maura viu a Mercedes ser estacionada no pátio abaixo. Uma figura familiar saiu do carro, alta e usando roupas pretas. Enquanto passava sob a luminária do pátio, lançou por um instante uma sombra longa e sinistra sobre os paralelepípedos e desapareceu. Maura saiu do quarto para interceptá-lo.
No patamar do segundo andar, parou e olhou para o saguão sombrio, onde Sansone e Godfrey falavam em voz baixa. Ainda não está claro por que ela fez isso, disse Godfrey. Nossos contatos estão muito confusos. Há coisas demais que não sabíamos sobre ela, coisas que deveríamos saber. Você acredita que foi suicídio? Se não foi, como podemos explicar? Godfrey congelou quando um degrau rangeu. Os dois homens pararam ao ver Maura na escada. Doutora, Isis, disse Godfrey, forçando instantaneamente um sorriso. Sofrendo de insônia. Quero ouvir a verdade, disse ela. Sobre Anna Veliver. Estamos tão perplexos com a morte dela quanto você. Não se trata da morte dela, mas da vida. Você disse que não tinha respostas para mim, Godfrey. Ela olhou para Sansone. Talvez Anthony tenha. Sansone suspirou. Acho que é hora de ser honesto com você. Eu devo a você ao menos isso, Maura. Venha. Vamos conversar na biblioteca. Então, desejarei boa noite a vocês, disse Godfrey, voltando-se para a escada, onde parou e olhou para Sansone. Ana se foi, mas isso não quebra a promessa que fizemos a ela. Lembre-se disso, Anthony. Ele subiu os degraus, sumindo nas sombras. O que isso significa? Perguntou Maura. Significa que há algumas coisas que não posso contar a você, disse ele enquanto entrava na passagem sombria que conduzia à biblioteca. Qual é o motivo para tanto segredo? O motivo é confiança. Ana nos revelou coisas sob a mais estrita confiança. Detalhes que não podemos compartilhar. Ele parou no final do corredor. Mas, agora, estamos nos perguntando se até nós sabíamos a verdade sobre ela. Durante o dia, a luz do sol penetrava pelas janelas paladiana, se brilhava nas mesas de madeira polida. Mas, agora, sombras cobriam o ambiente, transformando alcovas em pequenas cavernas escuras. Anthony acendeu uma única luminária sobre uma mesa e, em uma escuridão íntima, sentaram-se frente a frente. Ao redor deles, pairavam sombriamente fileiras e fileiras de livros sobre formação acadêmica, 2 milênios de conhecimento. Mas era aquele homem que Maura se esforçava para ler agora, um homem tão difícil de decifrar quanto um livro fechado. Quem era Anna Veliver? Perguntou Maura. Acompanhei a necropsia dela. O corpo estava coberto de cicatrizes antigas causadas por tortura. Sei que o marido dela foi assassinado, mas o que aconteceu com Anna? Ele balançou a cabeça. Será sempre dessa maneira entre nós? O que quer dizer? Por que não podemos ter conversas normais, como as outras pessoas? Sobre o clima? Sobre teatro? Em vez disso, falamos sobre seu trabalho, que não é dos assuntos mais agradáveis. Mas suponho que seja isso que nos une. Morte, você quer dizer? E violência. Ele inclinou o corpo para frente, com olhos intensos como lasers. Somos tão parecidos, você e eu. Há uma escuridão em você, e é esse o laço que compartilhamos. Ambos compreendemos. Compreendemos o quê? Que a escuridão é real. Não quero ver o mundo dessa maneira, disse ela. Mas você vê as provas disso sempre que um cadáver chega à sua mesa de necropsia. Você sabe que o mundo não é só alegria, e eu também. E é isso que trazemos para essa amizade, Anthony, da nação e escuridão? Senti isso em você quando nos conhecemos. É algo profundo em você, por causa de quem você é. Quem sou? A rainha dos mortos. Filha de monstros. A escuridão estendia-se até o sangue em suas veias, o mesmo sangue que corria em sua mãe, a Malteia, uma assassina que passaria o resto da vida na prisão. O olhar de Sansone era tão intenso que Maura não conseguia manter contato visual. Ela se concentrou, então, na maleta dele. Eles se conheciam havia quase 2 anos, mas, com apenas o olhar, ele ainda conseguia desequilibrá-la e fazê-la se sentir como um espécime sob uma lente, examinada e exposta. Não estou aqui para falar de mim, disse ela. Você prometeu que contaria a verdade sobre Ana. Ele concordou. O que posso contar, de todo modo. Você sabia que ela havia sido vítima de tortura. Sim. E sabíamos que ainda era profundamente assombrada pelo que havia acontecido com ela e o marido na Argentina. Ainda assim, você a contratou. Integrou-a à sua equipe como psicóloga de crianças vulneráveis. A diretoria da escola Evenson contratou-a. Você deve ter aprovado a contratação. Ele concordou com um gesto de cabeça, baseado nas referências e nas qualificações profissionais dela, em sua dedicação a vítimas de crimes. E ela era uma de nós, um membro da sociedade Mephisto. Ela também havia sido marcada pessoalmente pela violência. Há 22 anos, Ana e o marido, que trabalhavam para uma multinacional na Argentina, foram sequestrados. Os dois foram torturados. O marido, Frank, foi executado. Os assassinos jamais foram capturados. A experiência ensinou a Ana que não se pode confiar na justiça, que sempre há monstros entre nós. Ela deixou a empresa, voltou para a faculdade e tornou-se psicóloga especializada em vítimas de crimes. Há 16 anos, juntou-se a nós. Vocês certamente não estão na lista telefônica. Como ela descobriu a sociedade? Da maneira que todos nossos membros descobrem. Através de um intermediário. Ela foi recrutada. O nome dela foi proposto à sociedade por um membro que trabalhava na polícia. Ana chamou a atenção por causa do seu trabalho excelente como psicóloga. Ele sabia que ela havia perdido o marido para a violência, que era especialmente eficaz com vítimas infantis e que tinha múltiplos contatos em agências de proteção infantil em todo o país. Ele pegou a maleta que tinha carregado até a biblioteca e colocou-a à sóbria mesa. Depois que soube da morte de Ana, reviu o arquivo dela. Todo membro possui um arquivo, compilado no momento da proposta.
Editei as informações delicadas, mas aqui está o que posso compartilhar com você. Não posso ver a pasta completa? Maura, ele suspirou. Por mais que confie em você, algumas informações só podem ser compartilhadas entre membros. Então, por que me mostrar isso? Porque você se tornou parte da investigação. Participou da necropsia. Solicitou um exame completo de toxicologia. Portanto, presumo que tenha dúvidas de que Ana cometeu suicídio. Quando você levanta questões, eu escuto, porque sei o quanto é boa no seu trabalho. Não tenho provas para sustentar minhas dúvidas. Mas algo disparou seus instintos. Algo em seu subconsciente captou detalhes sobre os quais você sequer se deu conta. Ele está dizendo que há algo errado. Ele inclinou-se mais para perto dela, estudando seu rosto. Estou correto? Ela pensou no açucareiro vazio. E na desconcertante conversa telefônica entre Jane e Ana. Ela baixou os olhos para a ficha que Sansone tinha deslizado em sua direção sobre a mesa e abriu-a. A primeira página mostrava uma fotografia de Ana antes de seu cabelo se tornar grisalho. Ela havia sido tirada 16 anos antes, na época da indicação para a sociedade. Como sempre, Ana usava um vestido modesto, com mangas compridas e gola alta, uma escolha que a fazia parecer excêntrica, mas que Maura agora compreendia. Nada no sorriso de Ana nem em seus olhos falava de tormentos passado, só de um suicídio futuro. Maura virou a página e encontrou uma compilação seca de dados biográficos. Nascida em Berlim, filha de um oficial do Exército dos Estados Unidos. Obteve um diploma em psicologia através da Universidade George Washington em DC e casou-se com Franklin Veliver. Junto com o marido, trabalhou para uma empresa multinacional especializada em adulting com escritórios no México, no Chile e na Argentina. Ela virou a página e viu artigos de jornais sobre o sequestro do casal e o subsequente assassinato de Franklin na Argentina. Um segundo artigo informava que os assassinos jamais foram presos. Ana experimentou o fracasso da justiça, disse Sansone. Isso fez dela uma de nós. Não é o tipo de qualificação que alguém deseja ter. Nenhum de nós se juntou à sociedade por querer, da maneira como alguém quer se associar a um clube. Cada um foi impelido a se juntar por causa de tragédias pessoais que nos deixaram com raiva ou indefesos ou desesperados. Nós compreendemos o que pessoas comuns não entendem. O mal é uma palavra para o que aconteceu. Ele apontou para a pasta. Certamente, Ana compreendia. Depois da morte do marido, ela abandonou o emprego e voltou para os Estados Unidos para retomar os estudos, obtendo um diploma em aconselhamento psicológico. Ao seu modo, estava tentando combater o mal trabalhando com as famílias das vítimas. Oferecemos a ela a chance de ser ainda mais eficiente e remodelar toda uma geração. Não apenas como conselheira psicológica, mas como nossa olheira, decidindo sobre as admissões. Com os contatos que tinha nas agências de proteção infantil, ela podia identificar possíveis alunos em todo o país. Pescando casos de assassinato, visando aos feridos, já tivemos essa conversa antes, Maura. Sei que você não aprova, porque cheira a recrutamento para sua causa pessoal. Olhe para Julian e veja como ele desabrochou. Me diga que a escola não tem sido boa para ele. Ela não respondeu porque não podia. Evanston era exatamente onde Julian deveria estar. Em apenas poucos meses, ele adquirira tanto músculos quanto autoconfiança. Ana sabia que ele ficaria bem aqui, disse Sansone. Julgando somente pelo histórico escolar em Wyoming, ninguém o consideraria um candidato promissor. Ele havia sido reprovado em metade dos cursos, tinha se envolvido em brigas e cometido pequenos crimes. Mas Ana viu que ele era um sobrevivente. Ela sabia que ele manteve você viva naquelas montanhas por nenhuma outra razão além de compaixão. E foi assim que ela soube que ele era um aluno para Evanston. Quer dizer que foi ela quem tomou a decisão. A aprovação de Ana foi fundamental. Ela escolheu metade dos alunos que você vê aqui. Ele fez uma pausa e acrescentou, incluindo Claire Ward e Will Yablonsky. Ela considerou aquela informação por um momento. Pensou sobre a reunião que teve com Jane no escritório de Ana, sobre as 3 crianças, se haveria alguma conexão entre elas. Ana tinha dito a elas que era meramente coincidência e que não valia a pena investigar. Contudo, no dia em que havia morrido, Ana andou estudando as pastas das mesmas 3 crianças. A sala estava tão silenciosa que Maura ouvia o próprio coração bater. O silêncio amplificou o som de passos se aproximando, e ela virou-se quando 4 figuras emergiram das sombras e aproximaram-se sob o brilho da luminária. Precisamos falar com vocês, disse Julia. Ao lado dele, havia 3 colegas. Os 3. Will, Ted e Claire, o trio cujas tragédias pareciam não ter fim. Apesar de ser quase 11 horas e que aquelas crianças deveriam estar na cama, Sansone tratou-as com o mesmo respeito que dedicaria a qualquer adulto. O que aconteceu, Julia? Perguntou ele. Os Jacals fizeram uma reunião sobre a doutora Veliver esta manhã, disse o garoto. E, desde então, esses 3 membros descobriram uma pista. Mas precisamos de sua ajuda para investigá-la. Maura suspirou. Julian, sei que querem ajudar, mas está tarde. Sansone e eu temos coisas para... Queremos ver nossas pastas, interrompeu Claire. Queremos saber tudo o que a polícia sabe sobre nós e nossos pais. Todos os relatórios. Não tenho essas informações, Claire, mas pode obter, certo? Ou a detetive Risoli. São investigações em andamento, o que significa que a informação não é destinada ao público. Não somos o público, argumentou Claire. Isso é sobre nossas vidas e temos o direito de saber. Sim, vocês têm o direito de saber quando forem mais velhos. Mas são documentos oficiais e há detalhes que talvez vocês não entendam.
Porque somos novos demais para lidar com a verdade. É o que está dizendo, não é? Que garotos de 13 anos não conseguiriam lidar com isto. É como se você não soubesse quem somos ou que passamos. Mas eu sei, Claire, disse Maura em voz baixa. Eu compreendo. Compreende o quê? Que levei um tiro na cabeça. É o que sabe a meu respeito, mas não tem ideia do que isso significa. Acordar em um hospital sem se lembrar de como tinha chegado ali. Sem saber que seus pais estão mortos. Sentindo que jamais será capaz de ler um livro inteiro ou dormir uma noite inteira ou sequer se deter a um único maldito pensamento. Ela pressionou a mão contra a cabeça. Quando abriram esse buraco na minha cabeça, também acabaram com a minha vida. Jamais serei como as outras pessoas. Sempre serei esquisita. Portanto, não me diga que me conhece ou que sabe qualquer coisa sobre mim. Os garotos, atordoados com aquela explosão, olhavam para Claire, atonitos. Talvez até com admiração. Sinto muito, disse Maura. Você está absolutamente certa, Claire. Eu não sei. Ela olhou para Will e Ted. Exatamente como não sei como suas vidas têm sido, não de verdade. Abro cadáveres e vejo o que há dentro deles, mas é tudo o que posso fazer. Vocês três, bem, apenas precisarão me dizer o que os arquivos não podem. Sobre suas vidas e quem são. Como Claire disse, somos os esquisitos, disse Will. Ted concordou com o movimento da cabeça. Somos aqueles que ninguém quer por perto. É como se, tipo, todos pudessem sentir que somos azarados e não quisessem ter nada a ver conosco. Como se fosse, tipo, contagioso. Will baixou a cabeça. E aí acabariam mortos, como a doutora. Vê-lhe ver. Não há provas de que a morte da doutora Vê-lhe ver não tenha sido suicídio. Talvez, disse Will. Mas nossas pastas estavam sobre a mesa dela no dia em que morreu. É como se tivesse sido amaldiçoada. Maura, disse Julian, queremos ajudar a investigação. Temos informações. Os Jacal são um bom grupo, Julian, mas há profissionais investigando tudo o que aconteceu. A investigação é somente para os profissionais. É isso? Sim, na verdade. E se tivermos descoberto algo que os profissionais não descobriram? Ele olhou para Claire. Mostre a eles. Foi só agora que Maura reparou que Claire segurava um livro. Esse é meu álbum de família, disse Claire, entregando o volume a Maura. Maura abriu o álbum em uma fotografia de um casal diante do Coliseu, ambos louros impressionantemente atraentes. Seus pais? Perguntou ela. Sim. Meu pai trabalhava na embaixada. Para um partido político. Era um belo casal, Claire. Mas não era isso que eu queria mostrar. Claire foi até a última página do álbum. É essa foto, a festa. Esse aqui é meu pai, conversando com esse cara. E está vendo essa mulher aqui ao lado, no vestido verde? Sabem quem é? Quem? É minha mãe, disse Will. Maura virou-se para ele. Surpresa. Tem certeza? Pode ser alguém parecido com ela. É minha mãe. Reconheço o vestido. Ela sempre o usava em festas. Era verde com um cinto dourado, e ela disse que foi o vestido mais caro que havia comprado, mas que peças com qualidade sempre valem a pena. Este era o lema dela, era o que sempre me dizia. A voz de Will diminuiu e seus ombros caíram enquanto ele reafirmou delicadamente. Esta é minha mãe. Maura olhou para a legenda. 4 de julho. Feliz aniversário. Estados Unidos. Não diz o ano. Não sabemos quando a foto foi tirada. O que importa é que eles estiveram juntos na mesma festa, disse Julia. E sabem quem mais estava lá? Ele, disse Claire. Ela apontou para o homem louro conversando com o Skinny Ward. Fotografado de perfil, era mais alto do que Ward, com ombros largos e musculoso. Em uma sala repleta de pessoas bebendo vinho, ele era o único que segurava uma lata de cerveja. É meu pai, disse Ted. Aí está a ligação, disse Julia. Ela ainda não nos diz porque foram mortos ou porque alguém quer fazer mal aos filhos deles tantos anos depois. Mas essa é a prova que procuravam. O pai de Claire, o pai de Ted, a mãe de Will. Eles se conheciam. A imagem escaneada brilhava no monitor do computador de Frost, uma fotografia de convidados em uma festa, alguns sentados, outros de pé, a maioria com uma bebida na mão. As figuras centrais eram Erskine Wand e Nicholas Clock, que estavam de frente um para o outro, com os rostos parcialmente voltados para a câmera, como se alguém tivesse acabado de gritar sorriam. Cavalheiros. A mãe de Will, Olivia, estava na periferia, ao lado de outra mulher, mas seu olhar estava voltado para Erskine Ward. Jane examinou os outros rostos, procurando os cônjuges, mas não os encontrou em meio à reunião próspera e claramente farta em bebidas. Essa é a expressão de uma mulher que está a fim de Ward, disse Frost. É o que vê no rosto dela. Não que ninguém olhe para mim desta maneira. Pode ser apenas o olhar de uma velha amiga. Alguém que o conhece bem. Então é curioso que não consigamos encontrar nada que ligue Olivia e Erskine. Jane recostou-se na cadeira e alongou o pescoço para livrar-se de um torcicolo. Era quase meia-noite. Todos na unidade de homicídios tinham ido embora. Deveríamos fazer o mesmo, pensou ela. Mas estas fotos escaneadas, que Maura havia enviado por e-mail para o Departamento de Polícia de Boston, mantiveram Frost e Jane em suas mesas durante a última hora. Maura enviará 8 fotografias do álbum de família de Claire. Imagens de churrascos, de festas elegantes, de reuniões em locais fechados e em abertos. Em nenhuma das outras fotos Jane identificou Olivia Yablonsky ou Nicholas Clock. Aquela era a única imagem na qual ambos apareciam com Erskine Ward. Uma festa de 4 de julho, ano não especificado, em uma sala com pelo menos uma dúzia de outras pessoas.
onde, quando a fotografia havia sido tirada, Frost passou para as outras imagens, parou em uma foto da família Wand sentada em um sofá branco. Claire parecia ter 8 anos. Todos vestiam suas melhores roupas, Erskine um terno cinza, Isabel um vestido caro, usando também um blazer. Atrás havia uma árvore de Natal com decorações elaboradas. É a mesma sala da festa, disse Frost. Vê a lareira aqui, à direita, está também na outra foto. E aqui, ele deu em um canto da sala. Não parece o mesmo acabamento no teto? Sim, parece, disse Jane. Ela franziu os olhos para ler a legenda escrita à mão no álbum. Nosso último Natal em Georgetown, Londres. Aí vamos nós. Ela olhou para Frost. Esta foto foi tirada em depois de Cristo, então a festa foi lá. A pergunta é, por que Nicholas Clock e Olivia Yablonsky foram convidados para uma festa de diplomatas? Nicholas trabalhava com finanças. Olivia era representante de vendas de equipamentos médicos. Como essas 3 pessoas se conheceram? Volte para outra foto, pediu ela. Frost exibiu a fotografia da festa, que agora sabiam ter acontecido em Washington. Eles parecem mais novos aqui, disse Jane. Ela girou na cadeira para pegar a pasta da família Wand em sua mesa e abriu-a para consultar o currículo vitae de Erskine Ward, oficial do serviço estrangeiro. Serviu em Roma durante 14 anos, em Washington, por 5. Depois, foi alocado em Londres, onde foi morto um ano mais tarde. Portanto, essa festa aconteceu em algum momento durante os 5 anos que Wand passou em depois de Cristo, certo? Ela fechou a pasta. Como se conheceram? Deve ter sido em Washington. Ou, ela olhou para Frost quando o mesmo pensamento parecia brotar na mente dele. Roma, disse Frost, sentando-se direito, animado. Lembra-se do que aquele cara da NASA nos contou? Neil e Olivia estavam ansiosos para viajar para Roma. Onde se conheceram? Jane girou na cadeira para pegar a pasta dos Yablonsky. Durante todo o tempo, nos concentramos em Neil e seu trabalho. Ficamos atrás daquela estúpida história da NASA sobre alienígenas e outras bobagens enquanto era Olivia quem deveríamos investigar. Olivia sem graça e com trabalho tedioso, que ficava pelos cantos com arte perdida durante as reuniões da NASA do marido. Olivia, que viajava regularmente para o exterior para vender equipamentos médicos. O que estava realmente vendendo? Jane encontrou a página que estava procurando. Aqui está. Data de casamento de Olivia e Neil Yablonsky. 15 anos atrás. Ela conheceu o marido em Roma, o que significa que estava lá no período em que Erskine Wand trabalhou na embaixada. E quanto a esse cara? Perguntou Frost, apontando para o pai de Ted, Nicholas Clock, que tinha um corpo impressionante e atlético, um homem confiante bastante para beber cerveja enquanto todos os outros bebericavam vinho, para usar calças caqui e uma camisa polo em meio a um grupo com paletó e gravata. Podemos situar Nicholas Clock em Roma no mesmo período? Estavam todos os 3 lá? Jane folheou a pasta. Não sabemos bastante sobre Clock. Boa parte do que temos é o que a polícia de St. Thomas nos enviou. Ele era apenas um turista em St. Thomas. Lá, ninguém o conhecia. Mas o conheciam em Providência, onde trabalhava. Ela folheou a pasta. Aqui, consultor financeiro da Jarvis M. Crane, na Chapman Street. Ela levantou o olhar. Nossa próxima parada. Capítulo 27. Eu não queria ir a Quebec de qualquer modo. Claire estava moada no pátio enquanto observava os colegas subirem no ônibus, animados para a viagem. Ela havia falado com Will que não queria ficar presa em um ônibus durante horas, mas aquele era um ônibus tão novo que reluzia. Não um ônibus amarelo barulhento como os usados pela maioria das escolas. Bruno piorou ainda mais a situação, gritando pela janela do ônibus, denunciando todos os luxos a bordo. Ei, pessoal, tem TV, fones de ouvido, Wi-Fi. Brianna e as princesas saíam do castelo, puxando suas malas de viagem bonitinhas, as quais rolavam sobre os paralelepípedos em uma procissão real. Ao passarem por ela, Claire ouviu um murmúrio de desdém, lagarta da noite. Perdedora. Disparou Claire de volta. Brianna deu meia volta. Vou dizer bem aqui, em alto e bom som, para que todos ouçam, que meu quarto está trancado. Se eu descobrir qualquer coisa faltando quando voltar, qualquer coisa, todos saberemos quem foi. Entre no ônibus, Brianna, disse a senhorita Saul com um suspiro enquanto ela e a senhorita Duplessis tentavam conduzir os alunos a bordo. Precisamos partir se quisermos chegar lá na hora do almoço. Brianna lançou um olhar venenoso para Claire e embarcou no ônibus. Você está bem, Claire? Perguntou a senhorita Saul com delicadeza. De todos os professores em Evanston, a senhorita Saul era a favorita de Claire, pois ela olhava como se realmente visse você e se importasse. E o que via agora provavelmente era óbvio, que por mais que Claire negasse querer ir com eles, ela detestava ser deixada para trás. É apenas por você ainda ser tão nova em Evanston, disse a senhorita Saul. Você poderá ir na próxima viagem. E não será agradável ter a escola inteira só para vocês 4 esse final de semana? Acho que sim, respondeu Claire sem ânimo. O senhor Roman preparou os fardos de feno, caso queira disparar algumas flechas. Você será uma arqueira experiente quando retornarmos. Não tem medo de que eu mate outra galinha, pensou Claire, mas manteve a boca fechada enquanto a senhorita Saul embarcava no ônibus e as portas fechavam. Soltando uma nuvem de diesel, o ônibus manobrou e passou sob o arco de pedra.
Claire ouviu latidos atrás dela e viu um lampejo de pelos negros quando o cão de Julian passou, disparado, perseguindo o ônibus. Urso! Gritou Claire. Volte aqui. O cão ignorou-a e saiu do pátio. Claire seguiu por todo o percurso até a beira do lago, onde ele parou, de repente, com o focinho levantado para o ar. Não parecia mais interessado no ônibus, que seguia descendo a estrada e desapareceu ao dobrar uma curva. Em vez disso, Urso guinou e partiu em outra direção. Para onde está indo agora? Gritou ela. Com um suspiro, Claire seguiu em torno do castelo, na direção da trilha que ascendia pela encosta. Ele já estava subindo através dos arbustos, movendo-se mais rápido, tão rápido que ela precisava usar as mãos para manter o ritmo. Urso, volte aqui, ordenou ela, e observou em frustração ele sumir em meio ao mato rasteiro. E lá se foi a obediência. Ela não conseguia fazer nem mesmo o cachorro demonstrar respeito por ela. Na metade da subida, ela desistiu de segui-lo e sentou-se em um rochedo. De onde estava, podia ver a paisagem sobre o topo do telhado da escola. Não era uma vista tão espetacular quanto se tinha na cova do Jacaus, mas era boa bastante, especialmente naquela manhã luminosa, com o sol cintilando no lago. Àquela altura, o ônibus já teria passado pelo portão e estaria a caminho de Quebec. Ao meio-dia, estariam comendo em algum restaurante francês chique. Era sobre isso que Brianna se gabava, de qualquer modo, e haveria uma visita ao Museu Quebec Experience e um passeio em um elevador ao ar livre que subia um penhasco. Enquanto isso, fico sentada nessa rocha estúpida. Ela quebrou um pedacinho de líquen e jogou-o por sobre a beira da encosta. Perguntou-se se Will e Ted já teriam terminado o café da manhã. Talvez quisessem disparar flechas com ela. Mas, em vez de descer a encosta, Claire deitou-se de costas, alongando-se como uma cobra aquecendo-se na rocha, e fechou os olhos. Ouviu o ganido de um cão e sentiu o urso roçar-se contra seus dias. Ela acariciou as costas do cachorro, obtendo o conforto do toque de seu pelo. O que fazia da companhia de um cão tão reconfortante? Talvez o fato de que você nunca precisava esconder seus sentimentos, jamais precisava dissimular um sorriso. Bom e velho urso, murmurou ela, e abriu os olhos para ver. O que trouxe para mim? O cão tinha algo na boca, algo que não parecia disposto a entregar. Somente quando Claire deu um puxão ele finalmente deixou cair. Era uma luva de couro, preta. Onde? Naquela floresta, o urso teria encontrado uma luva. Ela cheirava mal e a saliva do cachorro brilhava nela. Fazendo careta, ela pegou a luva e sentiu que estava pesada. Olhando no interior, viu algo branco reluzindo. Ela virou a luva e sacudiu-a com força. O que saiu rolando fez Claire gritar e tropeçar para trás, afastando-se do objeto que jazia, fedendo, na rocha. Uma mão. São sempre os cachorros que encontram, disse a doutora Emma Owen. Maura e a médica legista do Maine estavam sob a sombra salpicada da floresta, com insetos unindo em torno de seus rostos, sentindo o ardenso com fedor do cadáver. Maura pensou nos corpos que havia examinado ao longo dos anos, também desencavados por cães, cujos focinhos estão sempre alerta para tesouros maduros. Apesar de aqueles restos estarem a centenas de metros em costa acima, o urso tinha captado o cheiro e o havia rastreado até uma área de mata fechada, onde a vegetação rasteira densa ocultava parcialmente o corpo. O homem, que parecia musculoso e em forma, vestia calças cargo camufladas, um grosso casaco verde escuro, uma camiseta e botas de caminhada. Uma faca serrilhada permanecia presa ao tornozelo e um rifle com mira telescópica estava apoiado em um rochedo próximo. Ele estava deitado de lado, com a face direita e o pescoço expostos ao clima. Carniceiros tinham estado em atividade, removendo avidamente o couro cabeludo e o rosto, mastigando a cartilagem nasal e mexendo na órbita direita, que agora era um buraco totalmente vazio, oco. Canídeos, pensou Maura, reparando nas marcas de dentes na pele remanescente, nas perfurações no fino osso orbital. Coiotes, mais provavelmente. Ou, naquela área remota, talvez lobos. Mesmo naquele emaranhado de plantas, era fácil detectar a causa da morte. Uma flecha de alumínio, cuja ponta se cravara profundamente no olho esquerdo, com penas na cauda tingidas de verde escuro. Em outras circunstâncias, Maura poderia presumir que se tratava apenas de um caçador sem sorte, derrubado na floresta pelo descuido de outro caçador. Mas aquele homem andou invadindo a propriedade de Evenson, no rochedo no qual seu rifle estava posicionado, tinha uma visão total do vale e da escola. Ele poderia ter observado quem chegava e quem partia. Apesar de habituada a cheiros desagradáveis, Maura precisou se virar quando o corpo foi rolado sobre um plástico, levantando um fedor tão pútrido que ela teve ânsias de vômito e levantou o braço para cobrir o nariz. A equipe da doutora Owen estava totalmente uniformizada e usava máscaras, mas Maura, porque estava ali como mera observadora, havia ficado satisfeita com luvas e protetores para sapatos, a legista da cidade grande tentando provar que era experiente demais para permitir que um cadáver em decomposição a derrotasse. A doutora Owen agachou-se sobre o corpo. Mal a rigor mortes persistente aqui, disse ela, testando os membros para checar o alcance dos movimentos. Fez 10 graus ontem à noite, disse um dos detetives da polícia estadual. Agradável. A legista levantou a camiseta da vítima para expor o abdômen. As mudanças causadas por autólise eram óbvias mesmo para Maura, que estava afastada. A morte desencadeia uma série de mudanças nos tecidos à medida que enzimas digerem proteína e desintegram membranas. Células sanguíneas se desintegram e vazam através das paredes dos vasos. Nesta sopa de nutrientes, as bactérias fazem um banquete e expandem o abdômen com gases.
Enfrentando o fedor, Maura agachou-se ao lado da doutora. Owen viu veias azuis marcando como mármore a barriga inchada e soube que, caso tirassem as calças do cadáver, encontrariam o escroto inchado pelos mesmos gases. Acho que 48 a 72 horas, disse a doutora. Owen concorda. Maura fez que sim com a cabeça. Tendo por base a quantidade relativamente pequena de danos por carniceiros, eu consideraria o intervalo post-mortem mais curto. Os ataques imitam-se à cabeça e ao pescoço. Maura fez uma pausa, olhando para o osso despontando da manga do casaco. A mão. O pulso provavelmente estava exposto. Foi como chegaram a ele. Ela se perguntou se o urso teria provado o sabor antes de trazer o troféu pútrido para Claire. Uma lambidinha amiga não será muito bem-vinda agora. A doutora. Owen cutucou o casaco e as calças cargo da vítima. Há algo aqui, disse ela, e retirou uma fina carteira de um bolso das calças. E temos a identidade. Carteira de motorista da Virgínia. Russell Hansen, 1,85 metros, 95 quilos. Cabelo castanho, olhos azuis, 37 anos. Ela olhou para o cadáver. Pode ser. Vamos torcer para que tenha raio-x da arcada dentária nos arquivos da polícia. Maura olhou para o rosto da vítima, metade mastigada, a outra metade inchada e manchada com fluidos purgados. Uma bolha post-mortem havia inchado a pálpebra intacta, transformando-a em uma bola. No lado direito, carniceiros haviam arrancado a pele e os músculos do pescoço. Os danos se estendiam até a gola das roupas, onde dentes afiados tinham perfurado e desfiado o tecido, tentando penetrar na saída torácica. A evisceração teria sido o próximo passo. Coração, pulmões, fígado e baço removidos e devorados. Membros seriam arrancados das articulações, troféus a serem carregados até as tocas e os filhotes. A floresta também faria sua parte. Plantas se retorceriam ao redor das costelas. Insetos penetrariam o corpo, devorando-o. Em um ano, pensou ela, Russell Hansen seria pouco mais do que fragmentos de ossos espalhados entre as árvores. Esse cara não estava carregando um rifle de caça comum, disse o detetive da polícia estadual, examinando a arma apoiada no rochedo. Com mãos enluvadas, ele trouxe o rifle para mostrá-lo à doutora. Owen, virando para revelar o selo do fabricante no receptor inferior. Que tipo de rifle é este? Perguntou Maura. Um M110. Armamento da cavalaria, semiautomático e com apoio. Ele olhou para a arma, claramente impressionado. Possui ótica excelente, pente de 20 tiros. Melhor que .308 ou .762 OTAN. Alcance efetivo de 800 metros. Minha nossa, disse a doutora. Owen, você poderia acertar um veado no condado vizinho. Não foi projetado para caçar veados. É de uso militar. Um rifle de atirador muito bom e muito caro. Maura franziu a testa para o homem morto. Para as calças camufladas. O que ele estava fazendo aqui com um rifle de atirador? Bem, um caçador de veados poderia usar essa arma. É muito útil se você quiser derrubar um veado a longa distância. Mas é um pouco como usar um Rolls Royce para ir até o mercado. Ele balançou a cabeça. Acho que é o que se chamaria de ironia. Aqui estava ele, equipado com uma arma de primeira, e foi derrubado por algo tão primitivo quanto uma flecha. Ele olhou para a doutora. Owen, presumo que é esta a causa da morte. Sei que a causa da morte parece óbvia. Quem? Mas vamos aguardar a necropsia. Eu sabia que você diria isso. A doutora. Owen se virou para Maura. Você é bem-vinda a se juntar a mim no necrotério amanhã. Maura pensou em cortar aquela barriga, madura de decomposição e de gases fétidos. Acho que vou deixar passar, disse ela e levantou-se. Eu deveria estar de férias. Mas a morte continua me encontrando. A doutora. Owen também se levantou. Seu olhar pensativo deixou Maura desconfortável. O que está acontecendo aqui, doutora? Isis? Eu gostaria de saber. Primeiro, um suicídio. Agora, isso. E sequer posso dizer o que é isso. Acidente? Homicídio? Maura concentrou-se na flecha que despontava do olho do morto. Seria preciso um atirador excelente. Na verdade, não, disse o detetive estadual. A mira em um alvo de arco e flecha é menor do que uma órbita ocular. Um arqueiro decente conseguiria acertá-lo a uma distância de 30, 60 metros, especialmente com uma besta. Ele fez uma pausa, presumindo que quisesse atingir este alvo. Está me dizendo que pode ter sido um acidente? Perguntou a doutora. Owen, estou apenas supondo situações aqui, disse o policial. Digamos que dois amigos venham caçar nesta propriedade, sem permissão. O cara com o arco vê um veado, anima-se e solta uma flecha. Ops, lá se vai seu amigo. O cara com o arco perde a cabeça e foge. Não conta a ninguém porque sabe que estavam invadindo uma propriedade particular. Ou está em liberdade condicional. Ou simplesmente não quer problemas. Ele deu de ombros. Posso imaginar algo assim. Vamos torcer para que essa seja a história, disse Maura. Porque não gosto da alternativa. Um arqueiro homicida à espreita nessa floresta? Indagou a doutora. Owen, não é um pensamento reconfortante, muito próximo de uma escola. E há outro pensamento perturbador. Se este homem não estava caçando veados, o que fazia aqui com um rifle de atirador? Ninguém respondeu, mas a resposta pareceu óbvia quando Maura olhou para o vale abaixo. Se eu fosse um atirador, pensou, eu aguardaria aqui, onde estaria camuflada pela mata rasteira, com uma visão clara do castelo, do pátio, da estrada. Mas quem era o alvo? Aquela pergunta a incomodou enquanto ela descia com dificuldade a trilha. Uma hora depois,
sob rochedo sem vegetação, sob sol e sombra e sol novamente. Ela pensou em um atirador de elite posicionado na colina. Imaginou uma mira fixa em suas costas. Um rifle com alcance de 800 metros, quase 1 quilômetro. Ela jamais perceberia que alguém a estaria observando, mirando nela, até sentir o tiro. Finalmente, ela tropeçou para fora de um emaranhado de plantas para o jardim nos fundos da escola. Enquanto tirava gravetos e folhas presos em suas roupas, ouviu vozes de homens, exaltadas em discussão. Vinham do casebre do guarda florestal, à beira da floresta. Ela se aproximou do lugar e, através da porta aberta, viu um dos detetives que tinha conhecido mais cedo na encosta da colina. Ele estava com Sansone e o Sr. Roman. Não perceberam a presença de Maura quando ela entrou no casebre, onde viu uma série de ferramentas típicas de guarda florestal. Machados, cordas, sapatos para neve. E, pendurados em uma parede, havia pelo menos uma dúzia de arcos, além de aljavas cheias de flechas. Não há nada de especial nestas flechas, disse Roman. Podem ser encontradas em qualquer loja de artigos esportivos. Quem tem acesso a todo este equipamento? Sr. Roman. Todos os alunos. É uma escola, não percebeu? Ele é nosso instrutor de arco e flecha há décadas, disse Sansone. É uma habilidade que ensina disciplina e foco aos alunos. Virtudes valiosas relevantes em todas as disciplinas. E todos os alunos estudam arco e flecha, todos que desejarem, disse Roman. Se ensina há décadas, você deve ser muito bom, disse o detetive para Roman. O guarda florestal grunhiu. Razoavelmente bom. O que quer dizer? Eu caço. Veados? Esquilos? Não há carne suficiente em um esquilo para compensar o trabalho. A questão é se você conseguiria atingir um. Consigo atingir seu olho a 100 metros. É o que quer saber, não é? Se eu derrubei aquele cara na encosta. Você teve a oportunidade de examinar o corpo. O cachorro nos levou a ele. Não precisei examinar o corpo. Estava claro que matara. Aquele não pode ser um alvo fácil, uma flecha no olho. Qualquer um na escola conseguiria? Depende da distância, não é mesmo? 100 metros. Roman bufou. Ninguém aqui exceto eu. Nenhum dos alunos? Ninguém se dedicou bastante. Ou teve o treinamento adequado. Como você foi treinado? Aprendi sozinho. E você caça apenas com um arco? Nunca com rifle? Não gosto de rifles. Por que não? Parece que um rifle seria muito mais eficaz quando se caça veados. Sansone interrompeu. Creio que o Sr. Roman já disse o que você queria saber. É uma pergunta simples. Por que não usa um rifle? O detetive encarava Roman e aguardava uma resposta. Você não precisa responder mais nenhuma pergunta, Roman, disse Sansone. Não sem um advogado. Roman suspirou. Não, vou responder. Parece que ele já sabe sobre mim, de qualquer modo. Ele encarou o policial. Há 25 anos, matei um homem. Naquele silêncio, a inspiração brusca de Maura fez o policial finalmente olhar para ela. Doutora, Isis, você se incomodaria de sair? Quero dar continuidade ao interrogatório em particular. Deixe-a ficar. Não me importo, disse Roman. Melhor esclarecer tudo agora para que não haja segredos. Eu jamais quis manter segredo, de qualquer modo. Ele olhou para Sansone. Mesmo que você achasse melhor. Você sabia, Sr. Sansone? Perguntou o policial. E emprega ele aqui mesmo assim? Deixe que Roman conte as circunstâncias, disse Sansone. Ele merece ser ouvido nas próprias palavras. Muito bem. Ouçamos o que tem a dizer, Sr. Roman. O guarda florestal foi até a janela e apontou para as colinas. Cresci ali, apenas poucos quilômetros além da encosta. Meu avô era o caseiro desse castelo há muitos anos, antes da escola. Ninguém vivia aqui na época. Era apenas um castelo vazio, aguardando um comprador. É claro, havia invasores. Alguns vinham somente para caçar e partiam. Pegavam os veados e iam embora. Mas alguns vinham para criar problemas. Quebrar janelas, incendiar o pórtico ou pior. Quando você se deparava com eles, não dava para saber com que tipo estava lidando. Ele respirou fundo. Eu me deparei com ele ali, saindo da floresta. Não havia lua naquela noite. Ele apareceu de repente. Era um sujeito grande, carregando um rifle. Nós nos vimos, e ele ergueu a arma. Não sei em que ele estava pensando. Jamais saberei. Tudo que posso dizer é que reagi puramente por instinto. Atirei no peito dele, com uma arma de fogo. Sim, senhor, com uma carabina. Derrubei-o na hora. Ele provavelmente morreu em 5 respirações. Roman sentou-se, parecendo ter envelhecido uma década, mãos descansando nos joelhos. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Mas acho que você sabe. Pedi para checarem seu histórico. Roman concordou com um gesto de cabeça. Não há segredos por aqui. Acontece que ele não era um santo, ainda que fosse filho de um médico. Mas o matei, portanto fui para a cadeia. 4 anos. Homicídio culposo. Roman baixou os olhos para suas mãos, marcadas pelos anos de trabalhos ao ar livre. Nunca mais peguei uma carabina. Foi assim que fiquei tão bom com o arco. Godfrey Baum contratou assim que saiu da prisão, disse Sansone. Não existe um homem melhor. Ele precisa ir à cidade assinar o depoimento. O policial virou-se para o guarda florestal. Vamos, Sr. Roman. O diretor Baum fará alguns telefonemas. Roman, disse Sansone. Ele encontrará você na cidade. Não diga uma palavra, não até ele chegar com um advogado. Roman seguiu o policial até a porta. De repente, parou para olhar para Sansone. Não acho que vou retornar essa noite.
Portanto, quero avisar que você tem um problema grande aqui, Sr. Sansone. Eu sei que não matei aquele homem. O que significa que é melhor o senhor descobrir quem matou.